Tá no ar mais uma edição do nosso encontro semanal, do nosso podcast do Tiago, nosso bate-papo leve e atual. Nesta feita aqui ao lado do nosso amigo Cid Moreira Caboclo, Jário Ribeiro, com dois convidados especiais, não é isso, Jário? Salve, salve, Thiago Freitas, mais uma edição, sempre em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome das coisas boas da vida. A gente inicia mais uma edição do nosso podcast, as rádios conectadas conosco, Xingó, Piau e Independente FM e o pessoal que acompanha pelo canal do YouTube. Mais uma edição, Tiagão, hoje para falar sobre um tema muito importante, muito educativo, a gente traz já já. Porque antes a gente vai falar de duas ações importantes da gestão, que foi a questão do reajuste dos servidores da educação e também de uma boa notícia para o povo de Piranhas, vindo diretamente do deputado Rafael Brito. É verdade, Jário Ribeiro, né? Todos nós sabemos que estamos no período das negociações da Isso database, né, com os servidores da nossa educação, e como a gente sempre pauta, né, as nossas políticas, muito sempre pelo diálogo, mas também sempre colocando os pés no chão, a gente conseguiu, né, numa negociação de forma muito harmônica, mais uma vez, né, fazer esse projeto de lei, né, que concedeu 5%, que já foi aprovado, inclusive, pela Câmara Municipal, né, de Vereadores aqui no nosso município, e dessa forma a gente continua valorizando, construindo, né, essa educação que a cada dia que passa vem sendo uma educação cada vez mais forte. Não tem como se falar em educação sem antes você valorizar aqueles profissionais que são os grandes responsáveis que estão lá na ponta fazendo a educação. Então, a satisfação muito grande em a gente, mais um ano, cumprir, né, essa responsabilidade de valorizar os nossos profissionais e, por conta disso, né, o projeto de lei já está aprovado. Mais uma notícia também muito importante que eu quero compartilhar aqui, principalmente com a turma da Lagoa Nova, porque quando o Rafael fez o vídeo lá, né, direcionando o recurso de 1,5 para a construção de um ginásio, aí, meu amigo, foi uma enxurrada uma enxurrada de comentários. O pessoal, rapaz, traga aqui para o povoado tal, todo mundo puxando para o tal, seu lado. todo mundo puxando. Mas todo mundo sabe que isso, né, inclusive, é uma promessa nossa, mas que existe um apelo de muito tempo já. População da Lagoa Nova. Então, em primeira mão, pessoal da Lagoa Nova, o povoado da Lagoa Nova, né, que está sendo totalmente transformado por conta da creche cria que já foi entregue, por conta da nova Praça Central, com academia de saúde, com parque, com espaço amplo, para que as famílias possam estar, né, ali se reunindo, para que as pessoas possam estar praticando atividade física, e daqui a pouquinho está toda pronta para a gente entregar para a população, assim como a pavimentação de diversas ruas também vai ter agora o seu ginásio para os meninos não ter que jogar no sol, Jário Ribeiro. E aí era uma demanda muito antiga já, né? Claro. Que a gente, né, não deixava de ser sensível, mas a gente sabe que existe também muita coisa para ser feita no nosso município. A gente já está fazendo uma requalificação aí em diversos equipamentos esportivos, a exemplo do nosso Clube Pajuçara, que dentro de breve, né, vai ter uma nova reabertura, né, não mais como Clube Pajuçara, mas como Complexo Esportivo Cultural Pajuçara, obviamente que tem uma história, a gente não tem como mudar isso, mas que vai ser rebatizado como Complexo Esportivo Cultural e que é um investimento, né, maciço no esporte, assim como a iluminação do nosso campo do Raposão, assim como a iluminação também do campo do Capiá. Em breve tem novidade também para o pessoal do Piau, que não vai ser a inauguração lá do campo do Raposão, que também está em curso. Ou seja, muitos investimentos importantes acontecendo no município de Piranhas, mas para o pessoal da Lagoa Nova, venho aqui em primeira mão compartilhar com vocês essa demanda antiga do ginásio, que agora vai ser uma realidade, e isso não seria possível sem as parcerias. É por isso que a gente sempre fala a importância do seu voto, ele está linkado, né? O prefeito consegue fazer o que ele faz, sim, porque a gente tem um empenho, a gente tem um esforço, mas porque a gente tem pessoas ao nosso lado trabalhando, mas principalmente parceiros, angariando recursos que possibilitam a gente investir e promover mais políticas públicas aqui para os nossos piranhenses. Então, quero aqui agradecer ao nosso grande amigo, tio Rafa, Rafael Brito, Rafa. que está aí numa briga, meu amigo, tremenda também. Uma empreitada, e né? vai ser o futuro prefeito de Maceió, viu, meu irmão? A gente espera. Tá na luta lá, e a gente daqui emanando forças
positivas, vibrações positivas, para que ele nessa empreitada que está lá. E eu disse quando ele veio aqui recentemente, eu disse, Rafa, para a gente é uma coisa que é boa e é ruim. É ruim porque a gente perde um parceiro, mas é bom porque os nossos irmãos da nossa capital, Alagoana, vai ganhar com certeza um cara para estar batalhando cada vez mais para o desenvolvimento da nossa capital, que é Maceió. São muitos assuntos de gestão, são muitas ações realizadas, e se a gente for começar a falar, amanhece, vem à tarde, Vamos vem à chamar logo noite. os nossos É convidados. exatamente porque no final de semana tivemos um evento muito importante, culturalmente, literário, e é muito importante esses eventos porque a gente recorta um pouco Jurídico, antes de mais nada, principalmente jurídico, acadêmico. e muito importante porque a gente recorta a história para fazer uma discussão muito importante. E hoje fala-se muito nessas questões da gente reescrever ou não, pode ser não reescrever, mas ter um entendimento diferente, quem sabe, de fatos históricos, e Tiago Freitas apresenta as feras no Todo dia de hoje. mundo acompanhou, né, que a gente teve no último dia 12 e 13 aqui, o Júri Épico. Júri Épico. Falou-se muito em Júri Épico. O que é o Júri Épico? O Júri Épico, ele, para quem conhece um pouco da história, né, do cangaço, né, e principalmente o pessoal aqui da região de Piranhas, lembra perfeitamente, né, da chacina da Fazenda Patos, que fica a 18 quilômetros aqui de Piranhas, na nossa zona rural, aonde, naquele evento, né, o bando do Tenente Curisco, né, dizimou algumas vidas da família Ventura. E a gente conheceu, né, recentemente. Vamos chamar logo ele aqui para falar um pouquinho Vamos sobre lá. isso aqui, sobre o Júri Épico. Quero, então, a partir desse instante, introduzir aqui no podcast do Tiago essas duas feras aqui. Nosso amigo, seja bem-vindo, nosso amigo professor Wagner Anderson, e essa lenda, o Elton Roberto, também, doutor Elton Roberto, ao podcast do Tiago. Sejam muito bem-vindos. E Wagner, meu irmão, o que foi esse evento? Rapaz, Foi uma grande expectativa, né? Nós sonhávamos com esse projeto, porque muitas vezes a gente fala do ensino jurídico de uma forma muito dogmática, fechada. Às vezes, na academia, a gente vem por um processo de engessamento dos alunos. A gente vê que os alunos eles chegam com tantas expectativas, com ideais, e depois eles vão desmotivando, com tanto código de processo, né? Com tanto uma estrutura muito rígida da vivência do próprio judiciário. Então eu percebia e eu buscava, por ser formado em filosofia, por ser formado também em teatro, teologia, ter outras faculdades, outras áreas de formação, outros campos de visão, uma forma de trazer vida para o curso do direito. Eu sou professor das matérias hermenêuticas, das disciplinas propedêuticas. Então, quando eu pensava nessas disciplinas, alguns dos alunos de filosofia jurídica, não, eles já estão na expectativa de ver o processo, de querer já pular essas etapas. Ah, o começo da faculdade é muito chato, são só disciplinas filosóficas, antropológicas, sociológicas. E eu dizia, não, mas essas disciplinas são muito importantes, porque elas vão criar um embasamento para que você tenha todo um lastro, né, na sua própria vivência jurídica. Então eu pensava como organizar isso, trazendo para o curso o teatro, porque o Tribunal do Júri tem muita técnica, e é o que a gente viu muito ontem, né, Welton? Eu vi uma técnica de oratória que perpassa o campo do teatro. Então, o campo do Tribunal do Júri é um campo de técnica, mas nem sempre só a técnica faz, de fato, o júri ter um resultado, né? O resultado que se pretende da defesa ou da acusação. Mas ele percebe que vai do orador, vai da expressão Persuasão, corporal, da comunicação. persuasão. Ô, Wagner, então só para a gente resumir, porque como eu estava falando, e ia me estender muito, introduzir logo vocês, para quem acompanhou e muita gente ficou curioso, né, tivemos aqui a participação, né, da comunidade acadêmica, né, dos universitários, né, dos advogados e da pessoa e da turma também da parte cultural, né, dos diversos piranhenses e amigos aqui da região que foram para acompanhar o Júri Épico. E o que é o Júri Épico? O Júri Épico, ele não é ele é uma encenação, mas é um caso concreto que aconteceu aqui, como foi o crime da Fazenda Patos, mas o julgamento, ele é real. Ele tem um júri, ele tem os advogados de acusação e de defesa, que inclusive, em um resultado para algumas pessoas muito controversos, Curisco
foi absolvido, meu irmão. O Elton, meu irmão, como foi que você fez esse grande feito? Porque todo mundo, rapaz, não, Curisco, lógico que o Curisco vai ser incriminado, né? Ele foi absolvido. Absolvido. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, Tiago, estar aqui ao lado de Wagner, que é uma figura que eu conheci ao longo desse processo da formação do júri épico. Para mim foi de uma grandeza e de fazer com que você faça as coisas valer a pena. Então, por isso foi absolvido, porque eu gosto de Missão Impossível. Quando me deram a missão, só você vai defender Curisco. Eu falei, vou defender Curisco. E aí vejo a importância da colocação do Wagner. Se nós tivéssemos feito um recorte eminentemente jurídico deste caso, o caso está perdido, como todo mundo pensa. Mas o nosso recorte foi um recorte para poder compreender a história do cangaço, o momento épico, o momento vivido pelo cangaço e as volantes, o momento vivido pelos nordestinos naquela época, que até, na verdade, se nós buscarmos fazer uma ligação entre passado e presente, foi o que eu disse ontem. Né? Eu tenho que tirar ontem porque não vai tem que cortar aqui. Foi o que eu disse No dia do evento. no dia do evento. Se nós olharmos passado e presente, o Nordeste continua ainda, mutatis mutandis, dentro de um prisma de um esquecimento proposital. Hoje, o Nordeste ele tem um outro olhar, porque nós viemos ao longo desses últimos 20 anos ou 30 anos, que para a história é quase nada. O que é para a história 30 anos? 3 décadas? Nada. Então, em 3 décadas, se transformou o Nordeste em um outro lugar. Mas se nós olharmos muito bem, 30 anos atrás, o povo nordestino ainda é muito sofrido, ainda é muito esquecido. Veja que as conquistas que nós temos que falar para esse povo são conquistas muito pequenas, perto do que o pessoal do Sudeste tem. E por isso que talvez exista essa separação entre Sudeste e Nordeste, que aos poucos, e se continuarmos fazendo esse atendimento a esta região, ela vai desaparecer, mas não agora. Então, utilizamos um recorte histórico, antropológico, filosófico para mostrar que Curisco, ele fez aquilo que qualquer um faria, se você mexesse com seu pai, com a sua mãe. Lógico que aí tem um viés da família Ventura, da inocência da família Ventura, mas ela foi colocada neste contexto por uma traição e por uma mentira. E isso faz a reflexão, por exemplo, para que nós possamos utilizar a mentira. Ela traz muitos prejuízos pessoais, individuais. Então, quando eu transmito uma fake news sobre o prefeito Tiago, ela pode ser só uma fake news para você, Tiago, mas se ela for na sua gestão, ela vai atingir toda a sua gestão. E se for para a cidade de Piranhas, ela atinge toda a cidade de Piranhas. Então imagina quantas vezes nós estamos ainda no século XXI, quando as pessoas colocam nas redes sociais, fulano é um estuprador. E aí a própria população resolve fazer justiça com as próprias mãos para matar aquele estuprador. E às vezes ele não é o estuprador, ele não é a pessoa que cometeu aquele crime atroz. Então o que acontece? Uma mentira faz com que a gente tome atitudes equivocadas. E foi exatamente isso. Joca Bernardes, que é exatamente o coiteiro de Curisco, ele, para poder ganhar, e aí não quer se fazer um revisionismo histórico, para poder ganhar, né, 5 mil réis, uma patente de sargento e o mercado de queijo, ele coloca exatamente a família Ventura para poder sair dessa disputa e ele sabia que ao colocar a família Ventura, Curisco ia matá-los. Por que Curisco ia matá-los? Porque haviam matado o Lampião em Maria Bonita. Então, a Fazenda Patos, ou seja, a chacina da Fazenda Patos, tem uma ligação direta com o que aconteceu em Ricos. Se nós esquecêssemos esse viés, esse recorte, nós iríamos perder o júri. Então, eu fiz uma análise aí muito bem colocado pelo Wagner, que todos nós precisamos olhar filosofia, antropologia, sociologia, todos os elementos históricos para que nós pudéssemos colocar exatamente Curisco quem ele era ali. Então, Curisco sai absolvido, para muitos uma surpresa, para mim o resultado de um trabalho que a gente veio preparando ao longo de um mês inteiro e foi uma felicidade enorme. Ou seja, a encenação ela fica adstrita àquela parte dos personagens, quando teve as oitivas, né? Para quem não pôde acompanhar, o primeiro dia, na sexta-feira, houve a abertura, houve alguns painéis, inclusive o deputado Inácio, com muita propriedade, falou sobre, alguns acontecimentos, sobre o cangaço, enfim, o doutor Arquimedes também participou, enfim. Quando foi no sábado, na parte da manhã, houve a oitiva,
né, das testemunhas, e no segundo horário aí foi quando entrou as teses, tanto dos advogados de acusação quanto os de defesa, como o professor o Elton Roberto aqui colocou. Porém, o julgamento, ele é um julgamento real, você tem que ter subsídios. Então, julgamento real. você se preparou aí mais de um mês para poder fazer a defesa, não é simplesmente você ter argumentos rasos e ser só retórica não ali Então, teve uma preparação, né, para poder conseguir esse resultado aí. Sim, porque, veja, a gente veio estudando toda a história da Fazenda Patos, fizemos uma ligação com o que aconteceu em Angicos, mostrando como que naquele momento, naquela época, em 1938, se olhava a legislação penal daquela época. E vejam, se naturaliza, dentro desse ponto, que o bando de Lampião ele é assassinado e as suas cabeças são arrancadas. Expostas, como se fosse um prêmio, um troféu. E aí, veja, mas aí Corisco vai e faz a mesma coisa, e manda as cabeças, mas não expõe, mas manda as cabeças para a volante. E manda, olha, o que vocês fizeram com meu pai, com a minha mãe e pai afetivos, e olha a importância disso. A afetividade e a história de Corisco, pessoal, ela faz com que a gente humanize a figura do Corisco. E ao humanizá-lo, a gente faz com que as pessoas comecem a compreender. E aí a pergunta que eu fiz para os jurados: se fizesse isso com seu pai e com a sua mãe, qual seria a sua reação? Doutor, essa absorção do júri épico, ela tem um poder de reescrever ou tentar criar uma versão alternativa, inclusive eu falo isso em nível de educação, para que os alunos entendam, a história está contada aqui, mas nós temos essa versão aqui a partir de um júri épico, de uma discussão importante, de uma discussão feita por acadêmicos. Sim, ela recoloca a história com um outro viés, com outro ângulo, uma outra forma de você olhar, porque a acusação, ela olhou tão somente pelo lado do fato em si acontecido, como todos, na verdade, quando vão fazer um julgamento, eles olham pelo fato em si e o resultado dele. Mas a pergunta, e isso que eu também ensino aos meus alunos na Universidade Federal de Alagoas, é o seguinte: nós precisamos sempre nos perguntar o que nos motiva. O que motivou Wagner a fazer esse grande evento? A intenção. O que motiva Tiago a ser o prefeito que é? O que motiva você a ser esse grande radialista? O que motiva todos nós aqui a acordarmos todos os dias para darmos o nosso melhor? A motivação é uma ligação intrínseca à realização do ser humano. Então, se nós desligarmos, dizer um botãozinho, o que motivou Corisco? Ele foi lá à toa? Ele disse, hoje eu vou acordar e vou chacinar uma família? Não foi isso que aconteceu. Então, nós não reescrevemos a história, nós pontuamos historicamente o motivo que levou à chacina da Fazenda Patos. Eu costumo dizer que nós fazemos uma visita à história, mas longe de nós temos a pretensão de reescrever a história. Não, de maneira alguma. No sentido de que seria muito complexo ou impossível com o nosso olhar de hoje, com as nossas interferências. Como o doutor Elton tinha colocado, nós temos todo um processo, mas eu diria que nesses últimos 20 anos nós passamos por tantas mudanças tecnológicas, os acessos. Hoje a gente consegue, né, ter aulas com os melhores professores que nós quisermos de ontem, que nós quisermos do mundo. Então hoje a gente tem toda uma viabilidade por meio da tecnologia, então muda o contexto. Mas assim, olhar o passado com a nossa visão de hoje, isso é um tanto problemático. Eu até fico pensando, e escutei muitas críticas históricas já, alguns historiadores dizendo, vocês querem trazer Lampião, vocês querem trazer Corisco, vocês querem trazer tantos nomes, Antônio Conselheiro, o Cabeleira, que foi o primeiro cangaceiro da história, né, se faz uma chacina no Recife, né, na ponte hoje, Dom Pedro II. Então, a gente olhar os grandes nomes do passado com o olhar de hoje, depois de todo um processo tecnológico, é um tanto problemático, porque a gente, às vezes, tem algumas falas que, num contexto da época, eram totalmente possíveis. Sim. Então, inclusive, tem uma na oitiva lá das testemunhas, o professor Elton, em determinado momento, ele faz uma pergunta para o Joca Bernardes, né? E aí ele assim, Joca, você tá com a roupa toda amarrotada. Cadê a sua mulher que não tá aqui cuidando de você? E aí o pessoal, né, hoje, um tipo de indagação dessa nos dias de hoje, em 2024, é uma coisa inimaginável, né? E aí algumas pessoas, né, se levantaram e tal. Ele disse, pessoal,
O julgamento é em 1938. Isso, porque nós não poderíamos, se nós fizéssemos isso que o Wagner está colocando, nós estaríamos reescrevendo a história no momento posto, Que é mas impossível. que é impossível. Então, veja, eu não posso, é aquela história, né? É o comentador de jogo pronto, de jogo feito, de jogo acabado. Quando ele entra daquela maneira, a gente sabia historicamente que ele havia sido abandonado pela própria família porque, veja só, Joca é um elemento essencial a toda essa construção da chacina da família Ventura na Fazenda Patos. Por quê? Porque foi ele que indicou uma família inocente para ser chacinada. Se Joca não tivesse dito a Curisco que eles eram responsáveis pela delação do bando de Lampião, eles estariam vivos e contando a história até hoje. Então, Joca é um elemento essencial aqui. Então, quando se descobre o que ele havia feito, a própria família o abandona. A própria família sente vergonha do que ele fez. Então, quando a gente faz essa pergunta, e lógico, nós sabemos disso, por isso que eu disse, olha quanto de evolução nós fizemos em 30, 40, 50 anos. Estamos em 1938 e naquele momento sequer existia a lei do divórcio, que só veio ser erigida ao nosso sistema em 1977. Né? Então, ou seja, a mulher era, sim, essa subserviente ao senhor, seu marido. Era ela que cuidava da roupa, era ela que cuidava da comida, era ela que era doméstica, a palavra domus, casa, de latim doméstica, vem daí. Então, Era mulher tradicional, ela era a né? mulher tradicional, ela era a mulher que, nesse contexto, né, e principalmente dentro de uma linhagem da relação marido e mulher, era ela que cuidava do senhor, seu marido. O professor falou algo muito importante dentro do seu currículo, que é a questão da hermenêutica, que tem todo um viés de interpretação, e eu gostaria de fazer a pergunta, claro, para ambos, no sentido do estado psicológico de Curisco, que pode ser algo positivo no tocante a essa questão da sua absolvição, porque ele E praticamente... ao mesmo tempo eu faço aqui uma observação. Quando você traz esse contexto todo, né, de você construir quais foram as motivações de Curisco ter, né, feito esse crime específico, não tem como andar desassociado a defesa, a argumentação jurídica da psicológica também. Sim, não, é impossível. É exatamente isso que o professor Wagner colocou, é que os alunos precisam compreender que essas associações científicas, e tudo para mim tudo é ciência, elas são extremamente importantes para abrirmos esse campo da dogmática, porque o campo da dogmática é tão fechado, você vai lei, 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 lei. E veja, se nós olharmos bem, a escravidão era legal. Ter escravo era algo legal no país. Aconteceu de escravo ter escravo. Sim. Se nós olharmos bem, né, as leis antissemitas que elevaram ao Holocausto também estavam positivadas no ordenamento jurídico alemão. Não vou falar só do nosso, não. É no mundo inteiro. Quando pensamos na ciência pura do direito, que é o processo kelsiniano, né, Hans Kelsen, ele quer trazer e elevar na percepção clássica da ciência o que torna determinada disciplina uma ciência. É que ela tenha doutrina, didática e independência, autonomia. Então só se pode chamar determinado conhecimento de ciência se tem didática, doutrina e autonomia. E aí eu pergunto, e Kelsen se questiona, o direito seria então a ciência? Porque o direito ele tem doutrina e ele tem didática. Mas o direito teria autonomia? Já nos moldes do Miguel Reale, a gente fala do Miguel Reale Júnior, do fato, valor e norma, do tridimensionalismo. Né? Então, o direito ele seria fruto de um fato que é histórico, um valor que é social e gera o direito. Ele vem no momento posterior. Então, com isso, o direito ele é fruto da história e da sociologia. Então, o direito não seria uma ciência genuína. Ele seria uma ciência ligada à história e à sociologia. Ele tem que ter uma ligação. Então, ele não é de ciência. Então, o problema de Hans Kelsen justamente é levar o direito a uma genuína ciência. Então, ele cria a ciência pura do direito, fazendo uma dimensão dogmática que tem que se buscar a letra fria da lei. Para nós nordestinos, nós não somos esse povo dogmático. Não. A gente gosta da emoção, a gente gosta de entender. E eu sempre digo, o povo que gosta de julgar também. A gente tem, sempre que tem a oportunidade, a gente tá julgando os outros. Sim, principalmente agora, vamos fazer o transporte agora para esse momento da atualidade. Olha os julgamentos em rede social.
os cancelamentos que nós temos. Todo mundo hoje, mesmo sem nenhum preparo, quer fazer um julgamento. Quer julgar o prefeito, não sabe qual foi a dificuldade do prefeito. Porque, veja, eu parto sempre do pressuposto de que nós sempre queremos fazer o bem um tempo que parto desse pressuposto. Queremos sempre fazer o bem a todo momento. Então, por exemplo, nós somos professores aqui e já ficamos felizes com a ideia de que os professores terão 5% de aumento. Já vou aqui me candidatar a ser professor Já aqui quero em saber Piranha. do No edital, para edital. se candidatar aqui, né? Hein? Morar num lugar como Como esse. esse, hein? Ainda receber aumento, rapaz. Se Isso tiver pra um mim é cantinho de fantástico, beira de rio, né? né? Vou deixar um. Mas eu tenho certeza, por exemplo, que se pudesse dar 10, 15, 20, 30, 40%, o prefeito daria. Não é verdade? Então a gente não julga sempre com aquela máxima ideia do não saber nada. Se fosse eu, sim, coloque você naquele momento, aquela história, porque eu falei, existe um elemento, Empatia, né? existe aquilo que a gente disse, e foi por isso que qual é a técnica? É você conquistar e colocar o jurado para ele julgar de acordo com o personagem que ele está julgando. Então eu pergunto a todos vocês aqui agora e pergunto a todos nos ouvindo, se alguém mexesse com seu pai e com a sua mãe, se alguém mexesse com o seu filho, o que que você faria? Nós não vamos para o campo do direito não, amigo. Nós não estamos dentro de uma caixinha moldurada por uma lei, não. Até porque se fosse, já entrava perdido, né? Pô, você Sim, matou. Você sim. matou, né? Já Né? chegar. Se fosse Não. simplesmente pelo fato em si, já está Eu condenado. costumo Já. dizer que a gente precisa de expressão e entra a hermenêutica. Tipo, quando a gente fala com uma voz muito tênue o tempo todo, Uhum. as pessoas elas vão ficando sonolentas. Sonolência. Quando eu perdi um auditório, eu sei quando eu perdi o auditório. Uhum. Quando eu tô num lugar público e vou fazer um discurso, que eu vejo que todo mundo tá pegando o celular e puxando, Perdeu o auditório. aquele povo tá dizendo, não, deixa eu ver aqui, o story do Instagram tá mais interessante do que ele tá falando. Então você sente quando você perdeu. Uhum. Eu quando tô nesse lugar de orador, eu sei quando eu perdi meu público. Então, no tribunal do júri, eu acho que o tribuno ele tem que sentir tanto os jurados quanto Sim. o seu auditório, a Sim. noção de auditório. Tem alguns filósofos que falam muito sobre isso, o Shai Isso. Perlman, né, o Vieveg, eles falam sobre isso. E aí no júri eu sinto isso. Eu tive uma experiência com um júri épico, né? A gente fez um júri épico do Cabeleira, de um cangaceiro, e nós tínhamos um nível de embate. Houve aqui, eu queria, como teve uma mulher que foi assassinada, né, pelo Cabeleira, eu queria que a última fala da defesa fosse uma mulher. E ontem a gente viu, porque foi a última fala, e essas últimas falas, elas meio que conseguem impactar e às vezes conseguem anular alguns argumentos que foram Uhum. ditos anteriormente. Então eu coloquei uma mulher, uma mulher de São Paulo, que ela não tinha tanta ligação, na verdade ela não tinha ligação com o cangaço, com a história do cangaço, não tinha muito elo com o Nordeste. Então ela já tinha o sotaque. E era um júri épico, que nós somos um povo que fala muito desse aspecto cultural, Sim. e era um julgamento de um cangaceiro. E a última fala foi uma fala de uma paulista. Uhum. E o sotaque dela já afastou o público, tava todo mundo de chapéu de couro, todo mundo esperando a história do Nordeste. A mulher veio com sotaque misericórdia, Misericórdia, né? E aquela porta. coisa. E aí não chegou junto. O sotaque foi um elo de afastamento. Afastamento. Mas depois ela começou a falar de uma forma muito tênue, de uma forma muito calma. E era a última fala. E eu digo, vai dar ruim, porque a última fala vai perder e o povo se dispersou, todo mundo pegando o celular. E aí eu fui pro promotor, o Dani Salles, é um promotor de Goiás. Eu disse, Dani, dá uma cutucada nessa mulher. E aí ele pediu uma parte, né? Do tribunal pediu uma parte e disse, doutora, mas a senhora mesma tá tão assim que nem a senhora tá acreditando Uhum. na defesa do seu cliente. Sim. Eu peço uma parte e peço que a senhora se recomponha e a senhora saiba o que vai dizer, Eita. né, na defesa. E essa mulher, ela saiu perdeu. de si, ela saiu de si. Uhum. Essa mulher, ela tava com um diadema na cabeça, ela puxou o diadema, ela falou, eu sou uma mulher, e como mulher, eu não aceito ser interrompida por homem. E aí ela começou a gritar, e essa mulher, ela rasgou a beca, ela puxou, os botões caíram, e essa mulher, ela puxou o cabelo, e ela começava, eu sou mulher, e homem não me interrompe, eu não aceito, eu não aceito. E ela tirou o sapato. Olha, essa mulher, ela né, hoje é uma grande tribuna lá de São Paulo, a Leonora Nassif. Uhum. E quando essa mulher, ela se colocou nesse lugar, o auditório inteiro se levantou e todo mundo começou a gritar e virou uma histeria coletiva. Uhum. Né? E eu digo que ela absorveu
aqui Por um nesse fato, contexto, por um E foi o- a expressão que ela conseguiu O trazer. Wagner, e o massa do júri épico é porque, como não é um júri real, é um fato concreto que houve, mas é um júri ali, né? Um júri simulado, vamos dizer assim. É Né? um A jogo defesa é simulado real. e eu tento dizer, vamos transformar o simulado em algo bem Sim, mais concreto. levar E na aí vida. essa interação do público é o que torna realmente esse grande espetáculo, né? Então o massa é isso, e é quando você observa que todo mundo tá acompanhando ali, né? Quando a gente teve lá No evento. no evento, na parte da manhã, que teve num determinado instante, enfim, obviamente, né? Tem toda a liturgia daquela coisa, mas não é da mesma forma de um júri, No júri de real. fato, do júri real. E aí o pessoal se levanta e ri, enfim, é muito massa, bicho, Mas, essa normalmente, proposta. nesse a gente teve como juiz Dr. Cleito Ferreira. O homem, nas suas próprias audiências, ele não é o juiz sisudo. Não, ele é um juiz que se aproxima muito da parte. Ele é muito. O que torna ele esse fenômeno na internet, eu digo que não é porque ele é da internet, não, é o Não. trato humano que ele tem com as pessoas. Eu digo que ele conseguiu hoje revolucionar Uhum. a magistratura no Brasil Sim, inteiro, sim. né? Ele é um fenômeno pela humanidade. Mas aí eu vou agora fazer uma pergunta. Eu quero que vocês E ele- me falem a opinião de vocês. É, ele conseguiu, de fato, ele hoje tem mais de 1 milhão de seguidores, né? Por conta desse trabalho humano e tal. Mas também não é convencional a gente ver esse tipo de audiência ser propagada, inclusive pelas próprias redes sociais dele. Eu não sei se, né, já foi provocado pelo próprio Poder Judiciário, enfim. A gente tem hoje, a gente está vivenciando um instante onde a gente tem muitos magistrados influencers, alguns advogados influencers, Policiais. né, policiais. Qual é a opinião de vocês a respeito disso? E será que isso está perto de chegar uma hora e dizer assim, ó, tu tem que escolher, ou tu é influencer ou tu é magistrado? Veja só, eu tenho dois momentos de análise disso. O primeiro momento é a da desmistificação, ou pelo menos a tentativa de desmistificar a ideia do juiz togado, onde a toga afasta ele da realidade posta. Porque veja só, nós, advogados, juízes, promotores, nós nos vestimos talarmente, e às vezes essas vestes talares, para nos diferenciarmos daquele que estamos entregando à jurisdição, que é entregar à justiça, nos afasta muito dos destinatários da norma, que é o povo. Veja, a sua roupa, por vezes, inibe aqueles que estarão a falar com você. Se você vai num casamento onde todos estão bem vestidos, você vai de bermuda e camisa, você mesmo já se sente deslocado daquele ambiente. Então, a toga, ela já é um convite ao afastamento natural da pessoa chegar, mas chegar perto daquele juiz, tá todo togado, de terno, gravata, ele já tem essa liturgia do invólucro para afastar o povo. Então, quando o Cleiton ele faz esse recorte, e aí as audiências são públicas, é importante a gente dizer que toda audiência, em qualquer lugar, né, ela é pública, ou seja, qualquer pessoa pode entrar na audiência e assistir a audiência. Com exceção daqueles que correm em segredo de justiça. Então, se você vai se divorciar, isso corre em segredo de justiça, e se você vai acusado de um crime de estupro, corre em segredo de justiça. Então, alguns casos, excepcionalmente, corre em segredo de justiça. O que não se pode fazer é uma banalização, né, para trazer mídia, e aí nós temos que fazer esse segundo olhar. Por isso que nós temos alguns deputados policiais e essas pessoas estão praticamente ganhando o mundo da internet, se autopromovendo Com a dentro- farda. com a farda. Você tem aí alguns desses, né? Que Sim, vai fazer a operação, a câmera tá aqui o cara tá filmando, o cara... E veio, Super-herói. agora é engraçado, né? Quando a gente fala para colocar câmera na farda para que a gente possa ver qual é a ação que o policial tem, eles não querem. Mas quando é para se autopromover, calma aí, eu vou mostrar para vocês que eu sou o tampa de cruz, né? Aí o cara quer se filmar e se promover. No caso dos magistrados, eles têm um impedimento de serem candidatos e se filiarem a partidos políticos. Tanto é que eles têm que, se eles escolherem esse lado, eles têm que pedir exoneração da magistratura e ir para o campo da política, Caso Sérgio Moro. e o campo da política, e para o campo do digital influencer, né? Já teve magistrado, estava no OnlyFans. Aí o cara. Aí ele foi aposentado compulsoriamente, meu amigão. Aí também não, né? Calma aí. Então, veja, eu acho que
nós estamos vivendo e nós não vamos saber ainda lidar e não vamos ter uma resposta pronta para isso, porque para nós o mundo digital, pelo menos a minha geração, que ainda escutou música na fita cassete, depois você pode, o pessoal, o que é fita cassete? Vai lá no Google, fita cassete, o que é, né? Que a gente ainda esperava o pessoal da rádio e torcia pro radialista não estragar a música, a gente ficar esperando não para poder falar, gravar. né? Gravar. Fita peste, você Fale falou não. aqui, fale não. No né? tapezinho, No tapezinho. É muito diferente esse mundo que estamos. Então, nós estamos tentando nos reposicionarmos, fazer uma reengenharia social para nos posicionarmos nesse mundo digital. Já para os nossos filhos, isso é uma coisa extremamente normal. Né? Então, eles terem Por isso que, às vezes, a humanidade do Cleiton, ela surpreende. Cara, um juiz fala assim com um réu, com a testemunha, tira onda, brinca, né? Deixa a pessoa à vontade. Calma aí, toma um copinho d'água. Quando nós temos outros juízes que, se você der água pro réu, ele tem uma histeria. Tem um vídeo da juíza exigindo, você me chame de excelência. excelência. Mas o que é excelência? Né? Assim, Inclusive, existe hoje uma campanha, só para eu terminar aqui a minha fala, do CNJ, para a gente abandonar o juridiquês. O que é o juridiquês, Tiago? Essa fala que ninguém entende. E aí eu fecho essa minha intervenção nesse ponto com um momento que eu me dei por conta. Eu estava num júri também, júri real, não mais épico, né? Não era o Curisco, era um cliente real, extremamente simples, humilde. E aí o juiz se levanta e aí vai ler a sentença contra ele. Aí ele fala assim: posto isto, julgo improcedente a pretensão ministerial para dar improvimento à causa, sem custas para o réu, sei que lá, e eu lá feliz, só chorando. Aí ele me cutuca assim pela beca: ô doutor, nós ganhamos ou nós perdemos? Ou seja, ele tinha sido absolvido e não sabia, Tiago. É o famoso academês, né? Então veja, olha só. Só para trazer debate, só para fazer um contraponto, trazer a debate para vocês discutirem. Você não acha que essa aproximação do juiz a uma parte, com o fim de divulgar essa imagem em redes sociais, não pode comprometer o princípio da imparcialidade que o juiz é obrigado a ter? Aí veja. Normando da voz. Aí veja, agora vamos lá. É um ponto extremamente importante. Se a partir do momento que a divulgação da imagem ela começa a estar direcionada para ganhar seguidores, aí sim tem que ter intervenção do CNJ. Porque aí você perde o viés da divulgação da audiência para fazer com que você esteja sendo colocado como ponto central dela. E neste caso, tem que ter intervenção. E aí foi como o Tiago colocou. Vai ter que chegar uma hora que vai ter que escolher: eu sou influencer ou eu sou juiz. Porque não é possível que toda a audiência vá ter esse recorte para se fazer essa publicização, né? Principalmente expondo, às vezes, pessoas que não querem estar expostas. Então, esse contexto, como eu falei, por isso que não tinha uma resposta pronta. A gente vai ter que reaprender a lidar com o mundo não real, que é o mundo digital. O mundo real é aqui, esse aqui nosso, é de carne e osso, onde nós não podemos colocar um filtro para poder ficar mais novo, né? Onde o Tiago, daqui a 4 anos, daqui a 8 anos, vai envelhecer, e o processo de envelhecimento tem que ser aceito. Então, já pensou você, Tiago, candidato que eu tenho certeza que será candidato a outras coisas, não só o grande prefeito que vai passar para a reeleição, mas deputado federal. Tiago Freitas, com 40 anos, com cara de menino de 18. Usando as fotos da campanha. Da campanha de 2020. Né? Então, assim, é uma não aceitação. E se você for olhar, hoje que nós temos no Instagram, que é a rede social mais divulgada, né, mais influente, as pessoas já colocam filtros para quê? Elas não estão se aceitando. Se escondendo. Se escondendo. Então, quando você vai ver a pessoa na realidade, assim, no olho a olho, calma aí. É você? É você mesmo que estava ali, né? Então, nós vamos ter que reaprender a conviver com 2 mundos, o mundo real e o mundo digital. Só que esses 2 mundos não podem estar estanques, eles são interligados. Porque e tem uma outra coisa que vai estar chegando e talvez nós não temos mais o controle, que é a famigerada inteligência artificial, onde eu posso colocar o rosto do Wagner e um cara bem bombadão, né, fazendo coisas que talvez o Wagner sonhou ser. Então, o campo da psicologia vai ter que se reinventar para tentar explicar essa nova dimensão
De realidade. de realidade. Porque se você não se aceita do jeito que você é, mas você está feliz na rede digital do personagem, da persona que você criou, Cria conflito. você vai ter um conflito com você próprio, com você mesmo. Então, assim, às vezes você quer ser aquela pessoa que você criou na rede social, não é aquela pessoa que efetivamente você ganha. E aí veja que coisa absurda. Nós estamos a ponto, Wagner, de termos faculdades privadas que estão contratando professores pelo número de seguidores que eles têm na rede social. Isso é um absurdo. Ninguém está mais preocupado se o professor é bom em sala de aula. Quantos seguidores você tem na rede social? É porque virou um mercado, né? Então, tipo assim, eu sei que se eu tiver determinado professor aqui no hall do meu corpo docente aqui, eu vou ter pessoas querendo vir aqui por conta dele, que é um cara que é famosinho, né? Não, eu estou dizendo, estão começando a escolher as pessoas que vão palestrar pelo número Pelo de número, e não se seguidores. leva em consideração a capacidade técnica, Técnica. o currículo, a história. Não, mas o número. E aí as pessoas não compram seguidores. Sim. Né? Isso é absurdo, Eu né? acho assim, é uma carência ou uma necessidade, mas aí você vai ver engajamento, a pessoa não bate. Não bate. Tava conversando com uma advogada ontem, ela, não, porque eu tenho 150 mil seguidores. Eu, nossa. Qual a relevância que você tem para ter 150 mil seguidores, né? Aí eu fui olhar o número de visualizações dos vídeos, Não então bate. tinham 300 visualizações, a pessoa com 150 Viu? Tinha 1000 300 seguidores. visualizações. E o pior de tudo isso é que quando você compra seguidor, para quem não sabe, existe uma coisa chamada algoritmo. Ou seja, que é ele que vai dar projeção para aquela sua publicação, ela vai ter um alcance, ela vai ser entregue para seguidores reais. A partir do instante que você forja a forma do crescimento orgânico, a sua entrega não vai chegar para ninguém, absolutamente para ninguém. Então eu acho que, assim, qual a relevância que tem? É você falar para o Wagner, que tem 150 mil seguidores, mas o conteúdo que você produz não chega para ninguém, para absolutamente Mas o que eu ninguém. estou dizendo, você cria duas realidades. A realidade física e a realidade digital para você tentar se auto-enganar. Isso é muito complicado. Isso é muito complicado. É tanto que a própria OAB, ela teve que criar uma regulamentação da ostentação, minha gente. Isso chega a ser até jocoso. Dizer, ó, você não pode estar ostentando. Eu até fiquei, eu gosto muito de viajar, sabe? Vou embora, boto minha malinha e vou só. Eu amo viajar sozinho. É meio que uma experiência existencial, é ontológica. Eu gosto de pegar uma mala. Mas aí, o que é ostentar? Uma viagem, por exemplo. Eu viajo mesmo, graças a Deus. Trabalhando, não poder nem. Viajar. Mas aí, um carro, tem gente que vai aluga um carro Sim. um carro importado, muito caro. Bota a foto ali. Não, a advocacia criminal. Nossa. Mas vamos lá, tudo bem. Quando você vai no supermercado, que você vai comprar um produto, se tiver dois produtos que sejam o mesmo preço, se o fator não seja valor monetário, vai ter dois produtos lá. Você escolhe qual? O mais Tem conhecido. a embalagem mais bonita. Isso aí é natural. E a gente sabe que, principalmente nesse meio jurídico, o cara que tem um carro, um bom carro, ele vai dizer assim, pô, esse cara é bem sucedido. Eu vou nesse advogado aqui que tem uma Porsche, não é o cara que tem um Fusca. Sim, aí tu vai contratar esse cara que tem a Porsche e bota ele pra fazer um júri. Isso aí vai acontecer com você. Eu tenho. Entenda, se você não conhecer, se tiver Sim, os lógico, dois, sim. você vai dizer, eu vou nesse aqui. Eu tenho um grande amigo que ele herdou do avô um Fusca. E um Fusquinha azul. Ele anda nesse Fusca. Ele tem toda uma estrutura. O cara é muito bem sucedido financeiramente. E o cara é um orador. Ele tem. Olha, ele é. Nossa, é o Pierre. E ele é muito bom. Mas ele vai para as audiências e ele vai dar aula no Fusca. E eu acho isso incrível, porque as pessoas ficam olhando e meio que. Nossa, eu já vi uma pessoa dizendo, não vou fazer o processo com ele, porque ele chegou num Fusca. Se ele anda em um Fusca, ele não é um bom advogado. E a gente tende a querer catalogar as pessoas pelo carro, ou pela aparência, ou Pela vestimenta, pela caneta. É por isso que as marcas, elas cada vez mais ficam mais milionárias, porque elas É estampam o poder das marcas. o poder de, por exemplo, você tá com a marca tal, então você é bem sucedido. Vejam que a ligação da marca ao sucesso é algo que é introjetado na consciência coletiva e não sai. Isso é Jung, né? Né? Isso não sai. Entendeu? o status. Eu acho interessante quando a gente vai por um caminho contrário. Eu particularmente gosto, às vezes,
peço, minha gente é um evento jurídico, mas vem um cochinela de couro. Vamos tentar mudar algumas coisas, porque a gente tá passando por um processo que tá ficando muito complicado. As pessoas Artificial, né? a gente não tá entrando em E padrões você ser cada vez pior. contra-majoritário essa corrente é cada vez mais complicado mesmo. Porque, veja, eu cheguei a um momento que eu disse, olha, tudo na vida tem um preço, mas nem tudo que tem preço tem valor. Assim, coisas que têm preço, mas não tem valor nenhum. Tem coisas que têm valor e não tem preço algum. Né? Podcast do Tiago, sempre um bate-papo leve e atual, com os professores que trazem aqui um pouco de conhecimento e a gente junto aqui com o Tiagão, batendo um papo sobre o júri épico. E eu gostaria de fazer duas perguntas, principalmente porque eu sou um grande curioso no tocante à história. E eu fiz essa pergunta, eu vou dar uma reforçada em relação, porque eu já presenciei intrigas de família em minha região, né? E eu percebo como os ânimos ficam alterados e determinadas integrantes da família, eles chegam a ponto de eles têm um tipo de um estresse pós-traumático e a psicologia pode explicar algumas situações do que pode acontecer com determinadas pessoas. Então eu gostaria de saber dentro do júri épico, nessa questão de falar sobre a situação psicológica do curisco e em relação ao preconceito ao cangaço em si. Por quê? E se existe, na verdade, no Brasil ainda essa questão do preconceito no cangaço em si, por quê? Porque é fácil você e desvincular essa questão desse júri que foi um momento psicológico, um momento de intriga, vamos dizer assim, alguém que tira o pai emocional de alguém, e o cangaço em si foi uma outra situação, uma questão mais social, e a questão do preconceito com o cangaço. Pergunto para os dois, inclusive porque a gente percebe que os Vikings são praticamente adorados. A gente tem bonequinho dos Vikings, né? Que são adorados, que eram figuras que faziam coisas até que um pouco mais insanas, no sentido de invadir igrejas e matar padres e levar o ouro de volta para a Irlanda, para a Noruega, mas na verdade no cinema são praticamente adorados. A gente não vai ao cinema assistir Exu, mas a gente vai ao cinema e compra o boneco do Thor, que é um deus nórdico, ou seja, eu gostaria que os professores discorressem sobre esse assunto, preconceito no tocante ao cangaço e o estado psicológico do curisco diante de uma situação, pelo que eu entendi, de intriga. E eu já presenciei intrigas de família e o clima não só é tenso para as famílias, como também para para a comunidade ali presente. É complicado. Pode. Não, Bom, vamos lá. Em relação à questão que envolve o preconceito, com certeza, porque qual é o grande problema que nós temos que fazer uma autorreflexão do ponto de vista tanto individual quanto sociedade? Nós estudamos muito pouco. Então, para você ter uma ideia, eu quando fui candidato a vereador em Maceió, em 2016, a pessoa que morava em Maceió não sabia quantos bairros Maceió tinha. Eu que saí divulgando que Maceió tinha 50 bairros. Hoje tem 5 a menos que Braskem, quem tomou 5 da gente, né? As pessoas não sabem se posicionar enquanto indivíduo no meio social. Então, por isso que às vezes você tem essa história do bonequinho viking sendo vendido como algo romântico. O cangaço, ele tem que ser olhado da sua gênese. Por que que alguém decidiu viver em bando? E se nós olharmos a história dos sapiens, todos nós, o Homo sapiens, né? Nossa história, ela é de milhares e milhares de anos. Mas há 200 mil anos, nós, sapiens, que surgimos aqui no planeta, somos um tanto quanto um povo que gosta de dizimar a sua própria espécie. É verdade que estamos dizimando o planeta. Né? Se não fizermos nada, a questão climática vai nos consumir, vai nos corroer. Então, quando se fala do cangaço, para a gente não tergiversar, é necessário colocar e pontuar que o cangaço, a meu ver, e aí eu faço uma visão, pode ser, não é a visão que as pessoas pensam, mas não é essa, é uma visão que aquelas pessoas tentaram se defender ou se autodefender, por isso se fizeram em bandos, que sozinhos eles iam ser dizimadas pela violência
dos coronéis, pela violência do Estado ausente, e aonde não tem Estado, alguma coisa se coloca nele. E eu faço essa vinculação com a máfia italiana. A máfia italiana, quando surge, ela não surge para ser bandida. Ela surge para proteger a ausência de Estado. E faz agora uma outra reflexão. As milícias, não, na verdade, mas o pessoal A lenda do Zorro lá na sim. Califórnia. Então, todos os lugares onde você não tem por exemplo, vá no Rio de Janeiro e fale contra um traficante daquele, se você não apanha. Porque é aquele cara que está dando pão, que está dando gás, que está dando alguma coisa para que as pessoas viverem e sobreviverem, porque o Estado não está ali. Então, quando você começa a descer a esses patamares, onde você tem, por exemplo, um Lampião que faz com que o seu bando ele seja um bando nômade, né? E aí ele vai passando por todos os lugares do Nordeste e aí cria essa ideia. Aonde está começa, calma aí, esse cara tá ficando muito famoso, vou acabar com ele. Vamos acabar com ele, vamos acabar com ele. Ele cria uma força, ou talvez aí cria uma força e uma fama, e ele precisa. Porque é aquela história. Você precisa, às vezes, ter a fama para que as pessoas possam se afastar de você. Isso a gente tem com um professor na faculdade. Ah, aquele professor é bonzinho. Ninguém estuda. Ah, aquele professor não aplica a prova. Ninguém estuda. Poucos. Ou, não, calma aí. Eu não dependo do professor para ser quem eu sou. Eu vou estudar por mim mesmo. Como não é verdade? Você pega um professor rígido e diz, olha, se aqui ninguém entrar na minha sala, depois de mim ninguém entra mais. Duvido um entrar depois dele. Todo mundo se adequa à regra que é posta. Então, por vezes, a fama é necessária para você poder impor essas coisas. Então, imagina se Lampião tivesse uma fama de bonzinho. Estava morto. Nem o próprio bando dele ia se agregar a ele. Porque as pessoas se agregam a alguém que pode se proteger. Tiago foi prefeito como? Era o melhor nome? Talvez para ele sim, mas por que as pessoas ficaram ao lado dele? Porque se sentem seguras com o Tiago prefeito. Porque senão, no momento que surgiu um segundo nome, que acha, não, o Tiago não está mais aquele cara que vai nos dar proteção. O próprio bando faz o quê? Depõe. Então, esse contexto do cangaço ele precisa ser estudado. Mas não sob o ponto de vista, porque a gente olha o cangaço, mas o cangaço matou gente, sim, mas é aquela história. Matar ou morrer, o que você escolhe? Se eu disser para você que você vai morrer amanhã e não lhe der nenhuma alternativa, o que você vai fazer? Matamos em nome da Terra Santa, de Sim, lugares santos, sim, né? sim. Então, Tá lá. veja, a dimensão vida e morte é uma dimensão que a gente precisa estudar dentro de uma questão antropológica e filosófica. Então, entendo, e temos que também estudar, porque assim, a gente vai pensando que o cangaço surgiu do quê? Qual foi a gênese dele? Então, toda essa questão que envolve a história do cangaço, e lógico, onde você não tem direito, dizem ubi societas ubi ius, ou seja, onde a sociedade é o direito. Mas existem sociedades sem o direito. E sem o direito, o que acontece com essa sociedade? Ela se autorregula. Ela se autorregula de alguma maneira. Nós temos que criar regras. Por isso que esse mundo da internet está desse jeito. E quando a gente fala em criar regras na internet, censura, tanto. Não, no mundo real a gente tem regras. Ninguém pode acordar e sair, hoje eu vou acordar e vou sair nu por aí pela cidade. Pessoal, Tiago, você aqui tem um cabo andando nu pela cidade, vai chegar lá o prefeito. Ó, rapaz, tem um cabo nu andando na prefeitura aqui, ó. Então, assim, aonde a sociedade há alguma regulação, seja ela normativa, seja ela social, seja ela religiosa, como você acabou de dizer agora, a questão se mata em nome de Deus. Se nós olharmos do ponto de vista da bondade divina, Deus nunca ia dizer que a gente tem que se matar um ao outro. Mas o que está acontecendo agora lá em Jerusalém? Veja só como é paradoxal tudo isso, né? Você disse do respeito, aí você colocou uma coisa muito boa, e eu fiz uma reflexão com os jurados, e eu pedi para os jurados o seguinte, eu disse, vamos fazer uma imagem aqui, todos vocês, imaginem 5 garis, 5 garis. Agora imagine a cor da pele desses garis. E disse também a eles, agora imaginem 5 médicos. Imagine a cor da pele desses 5 médicos. Eu duvido que alguém imaginou um gari branco. E duvido que alguém imaginou um médico preto. Por quê? Vejam que isso é forte. Isso está no inconsciente coletivo do brasileiro? Sim, porque se nós desprezarmos, e vejam que absurdo que veio acontecendo, eu quero puxar isso aqui, porque para mim isso é importante. A cultura, o que ela é? Porque as pessoas confundem cultura com lazer, cultura com diversão. Com dancinha, também. com dancinha, com né? dancinha. A dança é uma expressão cultural.
A música é uma expressão cultural, mas a cultura é um elemento de formação daquela sociedade. O judeu que o diga, né? Sim, Eles preservam algo milenar, sim. né? Tira o forró da gente para você ver. Não dá. Né? É o que se fala até hoje em pensarmos o nosso São João. Se Uhum. fala muito, né, hoje, de vamos tentar manter a tradição. O cara bota nordestina, São João, bota o Alok. Alok, Anitta. Eu fico em tempo de morrer. Eu também. Eu não vou mentir. Quando eu Vai estar passei- lá, agora eu posso puxar a orelha dele? Posso ou não posso? Não sou não. Arrocha. JHC, São João é São João, JHC. Não é Alok, não. Tu quer juntar povo para poder ter voz, mas São João é expressão cultural da nossa terra. Só que aí os jovens hoje. Petrolina não também gostam. tá nessa pegada aí? Não, de- Petrolina, eu não posso nem Ainda- falar alguma coisa nesse sentido, né? Mas, Não, mas eu falo porque eu venho puxar a orelha. Petrolina, eu acho que estão se buscando e está se tentando trazer o máximo também de expressões culturais nesse sentido. Então, Alceu Valença, se vai ter o Tagino, são vários, né? O próprio Dorival Dantas, que traz muito forte, né, essa nordestinidade. Só que, ao mesmo tempo, tem muito sertanejo. Então, Gustavo Lima é o fenômeno de Petrolina, né? Todo mundo quer o Gustavo Lima. Chama uma festa depois, nem precisa chamar no São A João. noite do Gustavo Lima é a noite É que porque as é o pessoas seguinte, mais desejam. deixa eu dizer, eu sou prefeito, posso me colocar Agora vamos lá. facilmente, Vai. posso me colocar facilmente no lugar do Do Jota. JHC, enfim, Ou seja, dessa turma puxei, toda. olha, atirei um, acertei o outro. Não, deixa eu dizer. Aqui em Piranhas, a gente sempre. E aí, volta e meia, quem tá ali mais próximo, rapaz, coloca, diga, rapaz, ó. Aqui não adianta, a gente tem que botar aqui. A festa é tradicional, a gente tá no sertão, no alto sertão. A gente não pode desvirtuar a festa para colocar, por exemplo, um Léo Santana. Tem gente que faz isso. Eu acho que, sinceramente, você tira a característica total. Porém, o sertanejo hoje é uma tendência. E tipo assim, quando você faz a festa, nem sempre você faz trazendo aquele artista que você acha que seria o ideal para representar aquilo ali. É muito o desejo da molecada mesmo. Por quê? É a molecada que vai pra festa. Então, quando você faz, você tem que fazer pra quem? Pra maioria. Então, você tem que botar o gosto. Mas olha, eu acho que sou eu que tô ficando. Eu tenho 34 anos, mas eu acho que eu tô ficando chato. Eu vou pra uma festa, doido pra um forrozinho, aí tá com a dança do TikTok, uma dancinha lá. Eu digo, meu Deus, não julgo, óbvio, eu respeito o tempo dele, sei lá, quando tava jovenzinho, sei lá o que eu estaria Talvez fazendo você fosse também. TikToker hoje, diga. Mas eu não aguento. Ontem terminou o júri épico, a gente foi fazer teve um momento aqui na praça, a gente ficou. Mas dá pra conciliar E também. aí Dá o pra você colocar o raiz e dar uma mesclada com o A sertanejo. questão, na verdade, que eu acho que não pode desvirtuar. Perde muito. Por Desvirtuar. exemplo, eu vou todo ano para a Amazônia, né? Eu vou pro Festival de Parintins. Quando eu falo de Festival de Parintins, eu transbordo amor pela Amazônia nesse Festival de Parintins, né? Eu sou do Boi Caprichoso. Seu do Boi caprichoso. Azul, é. Aham. E Eu seria do aí- garantido que eu gosto do vermelho. Mas aí, Eu gosto do vermelho. Não sei Não, se mas vocês têm a ver. Você é regatiano, né? É. O que me tocou foram e o que torna aquilo ali único no mundo, que atrai turistas do mundo inteiro para uma ilha no meio da Amazônia. A ilha é dividida no meio, em vermelho e amarelo. Em vermelho e Felipe azul, Azul. perdão. Uma ilha dividida. No meio só tem a catedral e a prefeitura. É uma coisa, mas é que eles conseguem manter Aí você imagina, você a faz, sua estrutura cultural e você faz isso um evento mundial. mundial. Porque no meio da Amazônia, o que é que atrai tantas pessoas do mundo inteiro para ir para a Amazônia? Porque só ali tem aquilo. Só aquilo. Uhum. Só ali. Fuja do cangaço, não, professor. A Sim, pergunta vamos- o senhor não É, respondeu, Ele não. tá dizendo, "Ah, o cangaço. Não, mas quer dizer, então, vamos pro cangaço. O senhor não Eu, respondeu, particularmente, não. Eu tenho uma visão meio complexa nesse sentido, porque assim, a gente tem uma tendência hoje a ter o preconceito em relação ao cangaço, mas também tem uma grande multidão que tem um olhar de heroicidade dos cangaços. É verdade. Então se fala, e aqui vocês mais do que ninguém sabem que o povo de Piranhas gosta de se vestir de cangaço. Né? Você vê Piranhas toda casa. Nós temos o nosso maior evento, né? O forrogaço, já tô sabendo, eu quero vir no forrogaço, né? Já tá É o melhor- convidado, já. O melhor, Já estão convidados. Eu já me coloco aqui, viu, Tiago? Porque de vez em quando eu pego minha galeguinha e bora, galeguinha pra onde? Piranhas. E Pá. é assim, Ah, é tudo vocês muito estão em complexo. Eu digo que nem herói nem bandido é um fenômeno de um momento, de um volante que era particular, que também tinha abuso, uma ausência do Estado, um movimento que é um movimento muito violento. É um movimento muito violento, não Sim. vamos romantizar. Sim.
eu tenho uma certa A humanidade é dificuldade. violenta. Não, Nós mas somos assim, violentos. às vezes se romantiza o Não é? cangaço, como se fosse. Ah, ontem eu romantizei. Na parte de do roteiro eu romantizei. Eu coloquei Curiço de branco. Foi E eu verdade. coloquei Dadá com buquê pra jogar nele. Foi, Porque Dadá jogando flor em Curiço. Então, assim, a gente tenta. Eu quis trazer um aspecto de humanidade porque eles são humanos, Sim. mas ao mesmo tempo a gente não pode fingir que não existia crueldade e uma crueldade exacerbada. O Diabo Louro, como o promotor, né, fez questão de chamar, endossar a forma de extermínio, a forma Capela. Teve um caso de Capela que eu gosto desse caso, assim, foi um júri épico que eu fiz de Lampião, que Lampião queria matar o pai, não achou o pai, matar o filho e decepa, né? Faz a decapitação da cabeça, depois abre o rapaz no meio, estica o menino, o José Elpídio, na cidade de Capela, em Sergipe, estica o menino numa cerca, deixa o menino como fosse um carne espichada de um bode, né? E o saco é elegante. Eu acho que às vezes o Lampião tinha. Ele gostava de recolher suas elegâncias, mas ele era um desses que usava marca. Uhum. Lampião Sim, gostava sim, de coisas ele era vaidoso, importadas, vaidoso. Usava perfume vaidoso. francês, Vaidoso. anel. Era já um exemplo desse cara que tá nesse lugar de privilégio dentro da estrutura dele. Mas por isso que eu também. vou dizer, ó, a Gênese é uma coisa, como ela. Porque, vamos lá. Se nós olharmos pelo ponto de vista das milícias cariocas, a gênese delas era para combater o tráfico. Vê o que elas são hoje. A gênese é uma coisa, como ela vai se desenvolver é outra. A ideia, né? Ela se O desenvolve. Inácio discorda, mas porque também conseguiu um conceito Ei, de Inácio, historiador de cangaço. meu irmão. Inácio! Posso falar, deputado Inácio? Tá me devendo a cerveja. Não, mas Por quê? Por quê? Por quê, Conversando- doutor? Disse que eu não ia absorver por conversando isso. com ele, porque eu conversei com o Frederico Pernambucano e ele tem um livro que é a estética do cangaço. O Lampião, ele consegue imprimir uma nova dimensão, pelo menos de acordo com o Frederico Pernambucano, né? E tem divergências porque todo mundo quer ser muito doutor em cangaço, ou é PhD de cangaço em todo canto. Eu digo, eu até falar sobre isso, depois pode até me cancelar. Não tem nada não, eu não tô ligando. Mas assim, segundo o Frederico, o próprio estrutura do chapéu é uma referência a Napoleão, né? Então, ele traz essa ideia de um chapéu de Napoleão Bonaparte, justamente com essa ideia de mostrar uma forma de poder. Então, Inácio, não, isso é coisa que ele inventou. Mas assim, Mas é aquela história, os Wagner. bornais, É. os bordados, Sim. entra toda uma questão de trazer um movimento estético e eu digo que a figura do samurai, quando ela chega, ela se Sim, impõe se pelo impõe. seu traje. Os cangaceiros, eles tinham esse traje, Sim. que era um traje Performático, né? performático. Então, assim, a gente precisa perceber que existe muito sangue derramado, existe muita crueldade, fruto também do sistema. A gente não pode Não. fingir que não existe, ou então, não, são heróis, lutadores, o Robin Hood. Não, minha gente, existe todo um esquema. O Robin Hood era um ladrão. Eu só acho o seguinte, na verdade, eu olho como um ato inicial de sobrevivência a todo o abandono que o Estado brasileiro fez. Existiu ainda fases, faz- então. E ainda faz Existiu no fases. Nordeste. Porque vamos lá. Vamos fazer o seguinte exercício hipotético, né? Porque sempre é hipótese, fato. Se o presidente Lula deixar de mandar dinheiro para você, se você não tem mais apoio do governador, se você só viver só do que o seu próprio contribuinte aqui faz com que a sua prefeitura exista, que vai acontecer com Piranhas. Não consegue fazer nada, Sim, absolutamente ou você, nada. o que vai acontecer? Você vai ter que tentar criar Criar alguma coisa. alguma coisa. Aí veja, você vai ter que Extorquir alguém, aumentar de alguma preço. maneira você vai ter que olhar, você vai, calma aí, deixa eu olhar para aquele camarada ali que está bem sucedido, aí vai pegar, mas não é foguete, você que está bem sucedido aqui, vamos pegar mais imposto para você, será que ele vai gostar? Ô, mano, pelo amor de Deus, eu sou seu amigo, viu? O Thiago não vai fazer isso com você, é só exercício hipotético. Mas alguma maneira de tentar fazer com que aquelas pessoas que estão dentro da sua cidade, que confiam em você, tenham que sobreviver, porque senão o que vai acontecer? Vai acontecer o êxodo. O êxodo, historicamente, é sempre isso. Você não consegue manter mais, sobreviver e fazer com que aquela sua, ou seja, toda a sua potência se faça presente com aquela comunidade. Então, de alguma maneira, o ser humano encontra uma saída. Por vezes, a saída é a violência. Não que eu esteja chancelando a violência, não é isso.
Eu estou dizendo que nós, seres humanos, nós sapiens, nós somos violentos por natureza. A nossa natureza é violenta. Nós respondemos a alguém, por exemplo, por vezes com violência verbal. Depois que a gente vai entrar no campo do raciocínio, calma aí, pô, rapaz, falei uma besteira com o Tiago, fui grosso, fui rude. Nós fazemos isso, inclusive, com os nossos filhos, que são as pessoas mais amadas que nós temos dentro de casa. Por vezes gritamos, por vezes damos uma violência física. É do ser humano. Então, o que faz com que o direito venha, e não estou dizendo que o direito é bonzinho, não, porque o direito também já foi utilizado para o mal, e muitas vezes. Muitas vezes. O direito, por muitas vezes, chancelou o mal, como nós estamos vendo no mundo. Nós temos uma complexidade social muito forte. Então, a gente dizer e cravar, né, que o cangaço foi bom, o cangaço foi ruim, É problemático. é reducionismo da história do cangaço. E hoje, aí sim, aí eu vou Eu fazer. odeio a história de Novo Cangaço. Não falo novo cangaço, não. Mas hoje o cangaço ele serve de mercadoria, valor para que uma cidade como Piranhas possa ter a sua visitação. Então, a romantização do cangaço hoje, ela é necessária não para a gente poder endeusar Lampião, mas para a gente poder dizer que Lampião existiu, que ele passou, porque ele tem uma... E o cangaço faz com que a cidade de Piranhas, onde a história aconteceu. Tanto é que Angicos hoje é visitado por quê? Porque foi lá que ele foi assassinado. É histórico. Então, o valor histórico não pode ser chancelado bem ou mal. É história. A história da humanidade é essa. Ponto. Né? Hoje a gente vai para Auschwitz. Não porque a gente está chancelando, dizendo, não, ó, foi legal aqui o Holocausto. Não. A gente vai para poder dizer, opa, aqui aconteceu isso, e aqui é um lugar histórico. Mas a gente entra naquele lugar, eu tive Sim, a oportunidade eu de não entrar fui ainda não, nele porque eu tenho... Nossa, eu fui a Cracóvia e Aham. lá fui ao campo de concentração. Ó, eu arrepio até Aham. quando falo, e o vento parece que traz o grito de um É. povo. A vibração. Nossa, não dá pra Agora, explicar, não. engraçado. É muito forte. Veja, engraçado isso. A maior, que eu vou chamar, o maior genocídio não foi contra o povo judeu. Foi contra o povo negro. E ninguém fala disso. E ninguém fala Vem disso. aquela provocação anterior, né? Né? Pelourinho, o Pelourinho de Salvador, se você fizer por esse olhar também, era onde os escravos eram dizimados. Né? Era onde eles eram castigados. E o Pelourinho hoje é um lugar de visita, onde o cara tá tocando um atabaque, os caras da capoeira brincando ali, Olodum. Então, veja, é errado? Não, eles transformaram aqui em lugar de visitação. É o que nós chamamos de uma forma de capitalizar a desgraça. Então, não tem como você ir para Salvador se não for o Pelourinho. Mas ninguém lá vai dizer, se eu dissesse, calma aí, ó, aqui os negros eram... Todo mundo vai dizer, calma aí. Né? Porque há também aquela ou propositalmente, eu não quero saber para não me incomodar. Sabe que, eu não quero, nem me conte. Ó, Tiago, você está falando, nem me conte. Ou seja, eu não quero me incomodar com a verdade. Isso, a verdade dói, né? Porque às vezes você diz, ó, calma aí, meu amigão, vou lhe contar qual é a verdade aqui nesse fato aqui. E aí, só para fazer o que ele fez, por isso que eu disse, quando o governo Bolsonaro, que ainda bem que acabou, Deus o né? tenha. Deus não, eu não sei nem se eu vou falar, se eu acreditar que o diabo existe, o diabo vai levá-lo, né? Eita, agora pronto. Corta aí. Corta aí. Depois, rapaz, tá querendo. Não é isso não. Só para fazer esse aspecto. Quando o governo Bolsonaro institucionaliza o banimento da cultura, ele está querendo acabar com a nossa história. E aí ele o faz propositalmente, dizendo, tá vendo esse pessoal tudo pelado aí? Rapaz, calma aí, você está tentando pegar uma vertente para poder dar razão à aniquilação de toda uma questão cultural. Que é bem tênue entrar no mérito do que é ou não considerado cultura ou o que é ou não considerado arte. E outra coisa, verdade, você cria, por exemplo, uma intriga que eles propositalmente fizeram contra os artistas. Esta da Lei Rouanet, o que era aquilo?
É proposital, então eles pegam uma meia-verdade, você tá ganhando dinheiro na Lei Rouanet. Meu amigo, o artista, para viver nesse país, ele sofre, ele sua gota de sangue. Né? É a mesma coisa você falar que todo jogo de futebol é o Neymar. Não é. Não é. Então, a gente tem que entender que toda manifestação, e para mim, eu acho, sinceramente, as secretarias mais importantes de um município, de um estado e da União, elas estão fincadas no tripé. Se na educação a gente tem extensão, ensino e pesquisa, para mim, saúde, que sem saúde a gente não vai para canto nenhum, a educação e a cultura. Que às vezes a gente junta a educação e cultura como se fosse a mesma coisa. Uma secretaria só. Vamos ver. E não é. E não é. Cultura é formatador de consciência. Sim, sim. É A formatador educação é de outra coisa. consciência. Tanto é que você tem pessoas que são formadas, mas não são cultas. Tem pessoas que são cultas e não são formadas. É possível. E esses possível. criam as novas civilizações. Sim, é possível. Então, vejam, quando você cria um tripé para você poder dar importância, e às vezes quando eu vejo alguns gestores que ganham, como é que eu vou distribuir aqui as secretarias? Não dá esse negócio da cultura para qualquer um. Não, amigo, não é para qualquer um, não. Foi o jeito de olhar de Alexandre o Grande e de diversos outros conquistadores que mudaram o rumo da história. Sim. Por quê? Por exemplo, se você olha, vamos lá, eu sempre tentar fazer um recorte com Piranhas. Olhe para Piranhas. Tira o turismo de Piranhas. O que sobra? Tira a história do cangaço de Piranhas. O que sobra? Diga ao prefeito, olha, vamos abandonar, vamos daqui, nós vamos fazer um shopping center. Acabou com a cidade. Vamos viver de paredão aqui, paredão. Como o Juazeiro do Norte, tira o Padre Cícero. Tira o Padre Cícero. A gente fez um júri épico do Padre Cícero, e aí a gente fez parceria com a Prefeitura de Juazeiro do Norte, né? E o prefeito disse, Deus me livre, porque você assim sai condenado. Se sai condenado, eu acabo. Canudos. Mas Eu chegou a fazer, eleição. não, né? A gente fez o último júri épico de Petrolina, foi o júri do Padre Cícero, e foi um Ah, não não foi em Juazeiro, né? Não, se faz lá e ele sai condenado, você acaba com a cidade. Só que a gente montou um espetáculo, a gente transformou o auditório em uma catedral gótica, então a gente fez réplicas de vitrais, a gente colocou incenso, e foi a gente colocou vários painéis de LED imitando vitrais e tal, e eu encontrei um senhor, que é o Coelhão, o diretor foi o mesmo, que esteve aqui, o Tom Galeano. Sim, é muito bom ele. E o Coelhão, eu coloquei batina mesmo, a gente mandou trazer batina, a gente fez a mesma que fazia o padre do bispo. E o Padre Cícero, aquele chapéu chama Saturno, o chapéu do Padre Cícero é Saturno, colocou um chapéu daquele igual, e ele, a maquiagem, então, pareceu muito. Então eu fiquei pensando, se a gente tira o Padre Cícero e o prefeito me dizia, olha, eu não vou mexer nisso não, porque isso já foi causa de perda de uma eleição. Uhum. A oposição, né, desesperada na boca de urna, né, no dia antes da eleição, no sábado à noite, soltou na cidade vários santinhos de um Padre Cícero vestido de batina vermelha e botou lá a estrela do PT. E isso foi feito na véspera pela oposição, porque o candidato que estava à frente era um candidato do PT. Então eles fizeram a batina do Padre Cícero vermelha com a estrela do PT e jogaram esses panfletos na cidade inteira. E isso foi a causa que o PT perdeu a Canudos já eleição. teve júri épico? É o próximo tema do Eu júri acho épico de aquela Petrolina. eu acho aquela comunidade. Vamos para Belo Monte trazer presente a história do Antônio Conselheiro. A gente já vai ser diferente do formato do que nós fizemos aqui. Uhum. Nós já escolhemos 10 pessoas, 10 tribunos, né? E eles foram escolhidos entre Ministério Público e Sim. advogados. Uhum. Só que assim, a gente vai fazer meio que um duelo. Certo. Vai ser um júri muito do campo do embate. Uhum. E eles vão estudar o caso. A gente preparou todo um processo mesmo, com todas as fases do inquérito, né? Todo o processo mesmo de um caso ocorrido em Canudos. E a gente vai dar o livro junto, o livro base, para os 10. Todos vão receber o kit do processo, do livro base, todo um arcabouço. E a gente vai prepara elementos prós e contras. E a gente vai decidir quem vai ser a banca de defesa e acusação 48 horas antes. Eita! Então eles vão vir preparados Pra acusar e defender. para acusar e defender. Perfeito. E aí, quem é bom, quem sabe faz ao vivo, né? A gente vai dar 48 horas
E eles vão ter que elevar o nível de discussão, porque assim, a gente vai estar com o Jean Severo, com o Jade Marques, a gente vai Uhum. estar com o Rodrigo Stalqueiro, que é um grande defensor público, nós vamos estar com o Rodrigo Faux, que é de Curitiba e é um grande tribuno também, Uhum. o Luciano Santoro, que foi o advogado da Elisa Matsunaga, que está naquela série da Netflix, Uhum. vai também estar conosco. A gente Perfeito. convidou a Patrícia Vanzolini, que é a presidente da A OAB OAB de de São São Paulo. Paulo, Aham. e a gente fez um corpo jurídico de peso, assim, uma coisa gigantona, Uhum. né? Depois Legal. vamos ver Ô, daqui ô, que a gente vai estar. ô, Wagner, então, primeiro ano do Júri Épico aqui em Piranhas, julgamento de Curisco, sucesso total de público. Quantos inscritos Nós participaram lá tivemos hoje? aqui, para nossa realidade, Piranhas, por ser uma cidade menor, ao todo foram 400 inscritos, né? Auditório completamente O lotado, né? Super auditório, o lotado, auditório super comporta lotado. 240. Até, Tiago, a gente tem que sonhar, prefeito, o próximo júri, como é que a gente vai fazer, né? Que se Deus quiser, vamos fazer um evento muito maior. A gente vai estar junto aqui com a Prefeitura de Piranhas. O deputado Inácio chegou junto e trouxe Deputado o Inácio, governo minha do cerveja. estado. Não, e vamos resolver isso. E assim, a gente tem que fazer isso e torço para que dê certo a gente transformar isso em um evento do calendário de Piranhas, que a gente possa estar agregando, porque assim, lá em Petrolina Não, é muito Vamos, tra- significativo. vamos trazer o porque Júri vira, Épico para fazer parte do calendário isso, anual porque vira de algo atividades aqui no nosso cultural, município. né? Lá a gente já consegue fazer uma coisa muito grande em Uhum. Petrolina, assim. Eu vi, inclusive, não sei, acho que foi 2017, foi que Zé de Lampião que saiu no Fantástico. 2019 virou matéria Desculpa, do Fantástico. 2019 virou matéria do Fantástico, eu vi. Lá é surreal, a gente abre as inscrições meio-dia e 3, não tem mais inscritos. A gente Caramba! eu aviso em todas as minhas turmas, ó, minha gente, os inscritos, as inscrições vai abrir. Eu nunca esqueci. Pô, 3 minutos acaba 3 todo. minutos acaba todo. Então fica tipo assim, Eu vou aquela conseguir ou corrida. não, e acontece de gente comprar e depois revender Revender, mais você- caro. Campista, tem Tem- campista. tá Tem criando- campista olha, do Júri. Tá criando um mercado paralelo, Não, você, viu? e a gente cria a camisa, paixa, é todo um Tá universo. vendo? Você vê que uma coisa, que a cultura também. Porque as pessoas, às vezes, desculpa ter. Não. Por isso que eu falei que a cena tem cultura é importante. Porque às vezes as pessoas dissociam cultura de algo que não é capitalizado. É capitalizado. Ou, por exemplo, a manifestação cultural do carnaval não é capital. Não é capitalizada. Tanto é que Lampião foi, inclusive, matéria de escola de samba, se eu não me engano, acho que uns 2 anos 2 atrás, depois da pandemia, após pandemia, não foi isso? Então a cultura pode ser capitalizada, desde que ela seja responsável, que ela não perca as suas origens. Então, Por isso olha que o se eu fala em falando. Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Sim, Né? Aqui em Alagoas já se usa, né? Já é cultura e economia criativa. E tem toda uma potencialidade. A gente, na realidade de Petrolina, existem alguns eventos bem grandes. Existe um evento, o Moto Chico, que é um evento, além do São João, que é Uhum. uma Sim, coisa estratosférica, existe esse Moto Chico, que é um evento. Esse ano também teve o Rally dos Sertões, que foi Petrolina. Uhum. E a gente coloca o júri, eu coloco o júri, a gente consegue encher os hotéis da cidade. Ou seja, o né? Júri é porque ele passa a ser um evento que a cidade vive, já espera e vive dele, né? Muito do meio jurídico, sim, Uhum. mas reúne Quais foram os personagens que já. o primeiro Lampião, que aí eu ainda não entendi até hoje como foi que o Fantástico soube disso, né? É uma coisa. Como é que foi? Eles... Não, eu tava em sala de aula e foi muito maluco, porque tem coisa que eu tenho. Minha mãe disse que minha imaginação é uma doida. Antes tu tem uma imaginação que tu inventa umas coisas que ninguém pensa e tu vai e faz. Então, eu tava pensando como foi, inclusive foi o começo da minha fala, porque eu tava com uma turma muito desanimada. E aí eu faço um paralelo, porque assim, o cangaço é um ideal. Sim. É uma forma de resistência, é uma forma de sobrevivência, mas ele também, para os membros, ele é um ideal. E viver sem ter um ideal não é viver, É é verdade, somente é verdade. existir. Propósito, né? Então, quantas pessoas elas não têm ideais, não têm valores, não têm metas, e também para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho é válido. Sim. Então, o cangaço ele se mostra como uma alternativa, né? Para quem não tinha caminho. Uhum. A exemplo do Curisco ontem, que nós falávamos do episódio de Água Branca. Então, assim, eu tenho muitos alunos que não têm ideais, não têm Professor, valores. aonde, nos melhores pensamentos de Lampião e Curisco, eles queriam chegar aonde? Nossa, é bem difícil essa pergunta.
É porque Ou eles queriam apenas sobreviver o tempo Eu acredito necessário? que Eu acho. Aquele lance, primeiro foi sobrevivência. aquele lance viking Foi de ir primeiro para sobrevivência. Valhalla, né? Foi sobrevivência. Eu acho que existe também um desejo de reconhecimento. É. Tipo, o saque elegante. Quando o Lampião ele quer que esteja na porta da cidade o prefeito e o padre com as suas elegâncias. O dinheiro reunido, recolhido, e o prefeito vai lá e entrega, ó, aqui está a sua elegância. E aí ele vai embora. Então, o prefeito tem que se submeter. E eu acho que existe um desejo de poder. Eu acho que ele e também tem, como eu falei, a Gênese é uma coisa e o que ela se transforma é outra coisa, né? E ele desafia essa construção estatal, que para ele, em um primeiro momento, não funciona, porque eles são marginalizados. Se nós olharmos muito bem, olha, o cangaço ele nos dá muitas lições, inclusive do empoderamento feminino. O cangaço empodera as mulheres. O cangaço aceita as mulheres. Lógico, primeiro por um ato de romântico. É bem controverso. Não, mas mesmo um ato romântico, mas É. depois um ato de introdução. É lógico que você tem toda uma outra. Depois de Lídia, eu acho que Lídia, o caso de Lídia barra muito essa. Isso, sim. Mas por quê? Porque ainda existia aquela ideia de que a mulher é minha. Entendeu? Mas se nós formos olhar para a ideia católico-cristã, Jesus salva Maria Madalena de ser apedrejada por ser adúltera. Por isso que eu escolhi ontem Você tá os vendo? personagens do Júri Épico. Você tá Ontem vendo? eu escolhi estrategicamente cada um daquele roteiro. Pensei Curisco. E aí eu pensei, não, Dadá. E eu pensei Sila, porque eu precisava de Dadá para trazer. E trouxeram presente Sim. a questão do estupro, estupro, a questão do sim. rapto. Não, foi importante o seguinte, para que as pessoas possam entender, não foi omitido nenhum fato essencial para o julgamento de Curisco. Nenhum. E Tanto é que depois que a Carmelita fala, que ela inclusive chora copiosamente, e que a plateia chora junto com ela, naquele momento o Leonardo olhou para mim, que fez a banca fez comigo, e disse, Welton, nós perdemos o jogo. Eu falei, calma, Léo, você não sabe ainda, cara, calma, não tem nada perdido aqui. aquela atriz, ela foi Não, incrível. ela foi incrível. E assim, engraçado porque você é uma encenação e traz emoções ao público. Mas eu vi que mesmo acaba calejado de júri e tudo, se emocionou Foi. na fala do Curisco. Foi, porque e isso para mim é importante, assim, não é importante, ele me marca muito, porque Curisco foi vítima de violência paterna. Meu pai também foi. Né? Meu pai foi expulso de casa aos 7 anos de idade, depois de uma surra quase que mata meu pai, que ele inclusive tinha as marcas no corpo até fase adulta. E meu pai também se alberga 7 anos sem saber escrever, sem saber nada. E meu pai também se alberga nas Forças Armadas. Por isso que foi pro Exército, meu pai foi pra Marinha. Então, assim, naquele momento eu falei, caraca, velho. Se Lampião tivesse vivo quando meu pai nasceu, talvez meu pai fosse um cangaceiro. Uma resposta, um caminho para quem não tem. Isso é um caminho para quem não tem. Isso me tomou de um jeito que eu não consegui segurar. Ele chorava de um lado e eu do outro aqui, chorando, e eu falei, caraca, é meu pai tá ali. Então você vê que não é uma coisa de Os espiritualistas até acreditam que pode ser reencarnação de um, mas né? veja, eu estava falando de um evento histórico, mas não é estanque da realidade que bateu a vida da minha família. Que talvez tenha batido a vida de tantas outras famílias. Lógico que a gente estava ali com a dor da família Ventura, da Fazenda Patos, mas vejam quantas dores foram ali reabertas, quantas coisas foram intrínsecas nesse encontro de pessoas, né? Então, assim, eu fiquei ali, cara, meu pai tinha segunda série, eu fiquei... E ele falando, eu chorando do lado aqui, para não me desconcentrar, e ele colocando a história dele, e eu ali, porra, meu pai... Isso marca, entendeu? Então, assim, para mim, eu Isso quero que é o bacana, né? De você ter agradecer ao Wagner ter me dado essa oportunidade de ter vivido isso. um projeto como esse que isso foi consegue tudo nesse desconstruir todas as concepções que já existem pré-existentes de quem foi Curisco. Porque você olha para Curisco, você sabe do fato que houve, dos fatos que antecederam, né, a história toda, mas a gente não sabe que ali era um indivíduo que tem também todos os seus traumas, as suas vivências, Sim. que culminaram para ele ser quem ele foi. E ele não escolheu o cangaço como primeira saída para a vida dele.
E em 2019 começou esse projeto e foi uma coisa que eu disse, eu quero trazer um ideal para esses rapazes, para essas moças Sim, que nós são somos os fantásticos. alunos. Acabou. Como é que o Fantástico chegou É lá? isso. E aí eu já estava pensando em fazer alguma coisa que voltasse para o orgulho de sermos nordestinos, porque eu tenho isso muito forte em mim, Uhum. de também valorizar o que é meu, de quem eu sou, né? Fui pro Sul, eu falava até na abertura, cheguei no evento, eu até tô indo semana que vem para Curitiba, um evento eu até registrar, Clarissa, eu vou mandar para você esse vídeo, é um evento que chama 202 anos, todo ano eles fazem um aniversário do Tribunal do Júri, então Uhum. esse ano se comemora 202 anos que o Tribunal do Júri foi instituído no Brasil. Uhum. Então, vai estar o Auri Lopes, vai ser um grande evento, e eu vou ser um dos palestrantes nesse evento, né? Foi ano passado, e teve um momento que uma pessoa olhou e disse assim, nossa, tem muito nordestino esse ano, caiu de nível, né? Caiu de nível, e quando eu vi, não por parte da Sim, organização, ao entendi, contrário, foi entendi. uma pessoa, eu Uhum. disse, já que é para cair o nível, eu vou mostrar agora, Qual é o vou nível que cair tá... completamente, aí fui atrás de um cordel, e aí eu entrei na literatura nordeste. E foi que eu fiz um nível. Nível... Se isso era cair, então eu levei ao extremo, né? Aí eu fiz questão de mostrar o orgulho que eu tenho dessa nordestinidade. Em 2019, eu já tinha isso como uma luta, algo que eu queria, e eu pensei, como fazer a aula de direito? Se unir à cultura nordestina, o julgamento de Lampião. E aí eu fui fazer Perfeito. um exame oftalmológico e vi lá uma lente de contato branca. Lá tem a loja de lente, eu digo, meu Deus, já vou botar essa lente no olho dele. Aí eu comprei a lente de E contato. ficou muito, muito, E muito, aí eu muito. comprei uma lente de contato. E eu digo, quem vai ser? Não. Aí eu procurei um promotor de justiça, o doutor Fernando Della Lata, e o doutor Fernando disse, vamos fazer um júri. Mas aí ele já tinha externado esse desejo de fazer um júri, mas assim, era uma coisa muito daqui a 1 ano, 2 anos. Eu disse, não. Agora. Isso foi no dia 1º de outubro que nós tivemos essa conversa com Pressa Lente. É uma data que eu lembro, dia 1º de outubro de 2019. Eu comprei a lente de contato, me reuni com ele no dia 2, para a gente realizar no dia 31. Nós tivemos um mês para comprar todas as passagens aéreas, reservar auditório. E eu lembro que em meados lá do dia, sei lá, no dia 20, por ali, aí, isso o Ministério Público divulgou e foi uma coisa assim estratosférica. Pã, as inscrições eu abri logo no dia 10, assim. Sim. Esgotou em 3 minutos. E aí eu tive que mudar o lugar, pra um lugar maior. E aí isso a Globo local, eu acho que Acabou avisou. sabendo, né? E aí ligaram, aqui é da produção do Fantástico, o senhor autoriza a gente cobrir o evento? Aí eu, primeira coisa, pensei logo que era Deve. trote. Eu pensei que era trote, agora imagina, isso é trote, isso é conversa de aluno. Pode vir cobrir. Aham. Tá Esse é meu vendo? número, pode ligar. É. Daqui a pouco o Ernesto Palha Ernesto tá Palha, lá. foi ele que foi, eu vi o... E aí eu tive uma luta danada, porque o cara que foi Lampião, ele é um professor do Instituto Federal, inclusive, e ele era anti-Globo. E ele disse, eu não aceito aparecer na Globo. E aí, Globo lixo, Globo lixo. Globo lixo e tal. Ai, Ele meu disse, Deus do céu. e aí o Fantástico lá, ele disse, eu não apareço na Globo. Eu disse, "Poxa, você vai Você vai aparecer. sim. Você vai aparecer, E filha. aí terminou que eu convenci, mas foi todo um processo de muita emoção. Esse Mas- primeiro júri, eu digo assim, que foi... Já totalizaram com esse agora quantos Ó, júris? a gente fez, vamos recapitular. Primeiro Lampião, o segundo era na pandemia, então eu queria fazer uma coisa mais leve. Eu escolhi usar, os outros foram todas situações reais. O segundo foi um júri que eu digo que é interessante, mas eu não volto a fazer muito nessa pegada, foi um júri literário. Então eu julguei o João Grilo do Alto da João Grilo, Compadecida. sim. E depois a gente fez o julgamento do Cabeleira. Sim. Tentamos fazer, mas assim, ele não é um júri no formato completo, que é o do Frei Caneca, Uhum. da Revolução Pernambucana, e a gente entra em Sim. todo esse contexto. Cabeleira, né? E Padre Cícero, o sexto, e agora Curisco. Curisco. Quantos Certo. desses foram absolvidos? minha gente, a gente só condenou o Lampião até agora. Eu tinha certeza, ou eu vim pra Piranhas, sério mesmo, gente, com a convicção que Curisco estava condenado. Eu tentei fazer alguma coisa para humanizar Curisco no processo. Por isso que eu coloquei Curisco de branco, a gente pensou Curisco de branco, o Tom Galeano, né? Vamos colocar ele de branco desse Tom. A gente tem que humanizar um pouquinho Curisco, porque ele já perdeu. Não, vocês já entraram, rapaz, já entraram com o Curisco, parecendo o diabo mesmo. Se vai Ele, tudo eu digo, ele já perdeu, Sim. mas assim. E quando Carmelita, eu tava do lado da esposa do Léo, quando eu olhei as lágrimas dela, tchum, né? As lágrimas descendo. descendo.
O Léo disse pra mim, perdemos o Gil. Eu falei, calma, Léo. Ô, professor, o senhor lindo. usou um personagem do Ariano Suassuna e parece-me que os dois comungam do mesmo pensamento, vamos dizer, de julgamento do cangaço, porque no Alto da Compadecida, Suassuna também acredita que o cangaceiro ele era uma vítima da sociedade, do regime, né? Ele teve, do ponto de vista Severino de literário, Aracaju, né? assim, mas veja, o Severino de Aracaju, ele só é absolvido no céu, mas na terra ele é Terra condenado. condenado. Ele só é E absolvido no aí ele céu. faz, né? Por uma intervenção que não é... Na verdade, ele é considerado inimputável. inimputável, Ele nem é, é julgado, julgado, né? Se a gente para, É. ele nem é julgado. mas a intervenção de Nossa Senhora. Ô, Wagner, então, nesse julgamento então, do João Grilo, foi na época da pandemia, foi virtual ou foi presencial? Não, foi presencial. Nós fizemos, mesmo no contexto da pandemia, presencial, as cadeiras com Distanciamento. 1,5 metro de distanciamento. Mas já foi o quê? 2020, final. E o, e Foi o, no final de 2020. o Chicó tá. foi testemunha? Teve o Chicó também? Testemunha. A gente tem um outro personagem. As pessoas elas pensam muito no Alto da Compadecida da Globo, do Sim. filme. Eu gosto muito de uma edição anterior, inclusive. Tem a edição do Matheus Nachegali, né? Que é a mais conhecida. Sim. Que tá o Celton Mello. E vai sair o Alto da Compadecida 2. Dois. Eu tô com medo desse Alto da Compadecida 2. Para não estragar o... Porque eu acho que um já foi Não, tão... tem coisas que você não pode fazer uma reedição mesmo. eu não que... sei. Mas sem esse a 2 vai ser mentoria a de continuação Suassuna. da história? É. Vai ser a continuação da história ou é um parece remake? Sei lá, o parece que é a dá na- continuação da história. E assim, Mas tem o Suassuna deixou algo escrito? não, porque na verdade, esse que nós conhecemos da Globo, né, ele foi feito para ser tipo uma minissérie. Sim. Foram 3 episódios. se não 4 me engano. episódios, eu acho. 4, E ele tem cenas não só do Alto da Compadecida, mas sim da Penha e a Lei, o Santo e a Porca, a história da porca cheia de dinheiro. Sim. Aquilo é de Que eram outra cordéis, obra. né? Do Santo e a Porca. Quando a gente pensa em João Grilo não é um personagem criado por Ariano Suassuna. Uhum. João Grilo ele já existe na literatura portuguesa, Isso. né? Armorial, Isso. traz essa Aham, vivência isso. e é retomado pela literatura Armorial. armorial. Isso mesmo. Mas assim, Gil Vicente que traz João Grilo, João Vicente que traz a ideia de Isso. Bumba Meu Boi. Isso. Então, várias coisas que se fazem presentes na nossa cultura, muita coisa veio de Gil Vicente, né? O Alto da Barca do Inferno. Isso. Então, a gente vai vendo. Então, a Ariana, ele consegue... Só que ele dá essa Trazer roupagem nova, né, única. né? Então, assim, tem um personagem de outra obra do Ariano, que é o Benedito. E eu digo que é a versão João Grilo preta, Uhum. né? Então, traz mais presente essa figura do preto, traz a questão Nós escolhemos uma personagem que foi a mulher Adora, que na versão da Globo é Adora, né? Mas a Uhum. mulher do padeiro na obra. Sim. E o Alto da Compadecida, ele traz muito presente na obra em si o sacristão. Que no filme, na série da Globo, não tem o Não sacristão. tem sucesso, não, verdade. Então, e o próprio julgamento traz a presença do palhaço. Também não tem o Não tem palhaço. Então, às vezes, eu penso que talvez nesse segundo apareça o sacristão. Pode ser. Eu não sei. Mas eu concordo com você. Acho que um segundo filme ele tem que ser muito bem cuidado para não estragar todo o contexto, né? Mas o melhor filme assim, o melhor do Papel Compadecido que eu acho, assim, eu acho o dos Trapalhões. Uhum. Os Trapalhões, eles ensinaram o Alto da Compadecida. Tá disponível no YouTube também. E aí, Mussum de Jesus. Né? É incrível. Ele é o sacristão. Né? O Didi como João Grilo é muito impagável. bacana. Eu gosto muito. E tem uma frase no final do filme, dos Trapalhões, que diz assim: a igreja ela não é feita pelos seus homens, né? Nem pelos seus padres. A igreja ela é composta, ela é feita pelos seus santos. Por aqueles que fazem a opção, independente do estado clerical, independente de uma opção consciente de fé em aderir à vida de Jesus Cristo. Vocês falaram de cultura e da importância de formatar os novos homens, enfim, o novo Brasil, o Brasil que vem por aí, que eu acho que é muito importante. E não é à toa que nós temos hoje os influencers, e realmente essa rapaziada, esse pessoal influencia a cabeça dos mais jovens. E existe algo muito antigo
eu fazia programas de rádio e utilizava muito, porque eu falava muito para o vaqueiro, para o homem do campo, que é a questão das literaturas de cordel, aquele que você comprava na feira. Tem muita coisa que, se tornasse produção cinematográfica, eu acho que teria muito sucesso, porque tem muita história. Eu gostaria que você discorresse juntamente com o doutor sobre essa questão dessas literaturas, desse saber, desse aprendizado, muitas vezes está sendo esquecido e poderia ser muito mais explorado. Eu gosto muito. Eu tenho um hábito, ainda hoje, de ter cordel, sabe? Vou, Uhum. encontro em feira. O E cordel, de e cordel tanta- faz parte da No nossa cultura, Recife né? tem muito, né? É muito. Ó, eu acho isso uma coisa que a gente tem que incentivar isso para que não se perca. Mas olha, a gente está passando por um processo que não é só cordel. Cordel já é um transbordado de experiência cultural. Mas as pessoas não têm mais. Nem o cordel conseguem ler. O problema que está sendo criado por esse mundo digital é a preguiça e assim, e vamos também compreender quem somos nós. Mas até as plataformas, professor, porque hoje você tem, por exemplo, decaiu muito o mercado, por exemplo, De livro, de filho. livro físico, né? Sim. Hoje você tem o Kindle, hoje você tem os livros digitais, né? Então é uma tendência, Mas inclusive nem- o cordel. A Suécia agora, ela tinha extinguido todos os livros físicos das redes de colégios, então eles estavam todos com livros digitais. E o que se percebeu? Que a tendência de leitura caiu em mais de 80%. E eles começaram a perceber que o nível de aprendizado, obviamente, reduziu imensamente o nível de notas, de médias. Então, a Suécia, hoje, ela volta atrás e ela começa agora a reimprimir os livros, dizendo: nós precisamos voltar para os livros físicos. Então, hoje é Não, uma pane definição. mundial de internet, acabou. As pessoas. Esse é a o ideia do problema. Esse áudio. é o problema. No momento em que você tem por exemplo, lá, vamos supor que o WhatsApp hoje fique fora do ar durante 6 horas. Ou que o Instagram a gente não acesse durante 24 horas. É uma loucura. A gente só quer ver imagem. A Imagem. gente não quer ler. Um parágrafo de texto já é algo. É muita coisa para ler. Então as pessoas não querem mais. Então, tem gente que para ler um cordel não consegue sequer chegar ao término de um cordel. Imagina um livro de Dostoiévski. Aham. Eu gosto de Dostoiévski, o nome do meu cachorro é Dostoiévski. Quando eu era jovenzinho, eu fui ler Nelson Rodrigues. Eu Que, li a né, obra todinha de Nelson. Nelson é fantástico. E minha mãe foi chamada na escola. Chamaram minha mãe. Alguma coisa Ele tá. deve estar passando por alguma problema. crise. Esse rapaz tem algum Ele problema? foi abusado. O que é que tá rolando? E assim, hoje a gente tem uma Não é nem juventude cordel. muito conectada e a gente, com o advento das redes sociais, a gente tem hoje um conteúdo cada vez mais imediatista. Então você tinha o Facebook você conseguia discorrer, fazer diversos textos. Aí você já vai para o Instagram. O Instagram ele já limitava a quantidade de caracteres, você já diminui. Aí depois você vai para o TikTok. O TikTok é com um conteúdo vídeo, não é um vídeo de 2 minutos, de 3 minutos, era um vídeo de 15 segundos. Então, cada vez mais, você vai tendo ali a gente tem hoje essa geração mais nova agora, de 15, 16 anos, eles não conseguem ouvir uma Legião Urbana não, meu amigo. Uma música de 5, de 6 minutos, não ouve. Quando tá com 1 minuto e meio, já muda para a próxima música. Não consegue parar para ler. Então, isso está desencadeando uma juventude que tem Eles não um conseguem. déficit de atenção absurdo. Eles Então, não conseguem identificar, Tiago, o artista que viralizou há 10 anos atrás. o maior índice que tem de jovens sendo diagnosticados com transtorno de déficit de atenção é essa de agora. Porque tem informação demais Quando- e a pessoa não consegue se concentrar Quando em você tem muita informação, você não tem informação nenhuma. Esse é o grande problema. Né? Quando tudo é informação, nada é informação. Então, o que acontece? Por que os jornais. Olha a coisa. Eu acho que eu estou ficando também já ranzinza. A coisa mais fantástica do mundo, que era você acordar de manhã, você pegar o jornal e você ler, né? A notícia, uma opinião, um editorial, tomar seu café e ler. Naquele momento você é informação. Os jornais desapareceram porque eles já vinham com a notícia velha de 24 horas. Hoje, vamos ser muito sinceros, estamos em um momento em que, se a notícia já for difundida, 1 hora depois ela vira velha. Ninguém, já sei. Não, é quase que uma necessidade. Nós estamos sendo bombardeados de notícias que, por vezes,
são totalmente inúteis do ponto de vista do conhecimento. Então, você vive essa transformação, né? Onde está todo mundo. Por isso a necessidade das pessoas, entre aspas, viralizarem. Essa necessidade de viralizar, de virar uma persona na internet, de ganhar seguidor, e por muitas vezes, né, uma ilusão fácil de que isso vai estar sendo capitalizado e você vai estar ganhando muito dinheiro. Então, é a versão mais perversa e pernóstica do capitalismo. Entendeu? Onde diz, tá ganhando R$ 1 milhão só pra fazer o quê? 5 segundos. Isso é perigoso. Porque vai existir um momento de esgarçamento e esgotamento desse ambiente também, como aconteceu com o Facebook. O Instagram é a próxima rede social a ser aniquilada. Ela vai chegar no esgotamento também. Vão tentar inventar uma outra coisa. E o meu medo é, quanto a gente diz, não, isso não vai poder ficar pior. Talvez fique pior. Talvez fique pior. O que é real e o que é virtual, virtual. tudo se confunde. Se confunde. Eu estou falando, o meu receio é que a gente estamos vivendo já na era das pós-verdades, né? Então, estamos vivendo um momento em que um camarada bilionário se acha no direito de contestar a decisão da maior corte do país. Isso é perigoso demais. É como se ele fosse uma instância revisora da maior corte de um país soberano. Que entra justamente essa questão da liberdade de expressão contra, né, abusos que são Abuso de cometidos. eu não- Outro dia eu pesquisei algumas coisas, botei lá meu nome, botei o nome Júri Épico no Twitter, que agora é X, né? Uhum. Coloquei lá. E aí, menino, quando eu coloquei, eu vi que tinham várias pessoas, as pessoas entram lá, às vezes, para destilar o Ódio. que pensam, Que o hater de sua vida. Tuitar o que É. quiser. Né? E acha que é terra sem lei, não que dá. pode falar o que Pois quiser. é. Então, veja, e isso para a gente é importante. Só para fechar mesmo, nós não vamos conseguir viver e conviver em sociedade sem um mínimo de reputação. Por exemplo, não tem como eu estar aqui, porque nós temos uma sensação de que as pessoas que estão ao nosso lado são honestas. A sensação. Então, por exemplo, eu confio. Se você cria um mecanismo onde eu posso acabar com a sua vida sem um mínimo de verdade, eu estou acabando com a necessidade de convivência do valor chamado reputação. Então, como é que você deixa isso acontecer? E aí, eu, às vezes, agradeço e, ao mesmo tempo, fico receoso que não surja um novo nazista, como aconteceu com aquele que fez com que uma mentira repetida 100 vezes vire uma verdade. Né? Essa era a campanha nazista. Como é que porque eu sempre fiquei, caramba, como é que os nazistas, como é que esse cara chegou aqui e conquistou todo mundo e fez o que fez? Hoje eu entendo. Hoje a realidade está batendo na nossa porta, a gente está vivenciando isso. Realmente, o povo alemão foi levado a uma concepção para chancelar o Holocausto. E nós estamos quase vivenciando uma ideia de um povo chancelando, né, a dizimar reputações, ódio, bater no outro, matar o outro, porque a gente é diferente. Então, nunca aconteceu, pelo menos que eu saiba, não sei como é que é na sua família, viu, Tiago, mas nunca aconteceu antes, por exemplo, o Wagner vai votar no candidato X, eu vou votar. A gente nunca deixou de se falar por causa disso. Sim. Acabava a eleição e a gente resenha. É como um jogo de futebol. Seu time ganha, meu time perde, meu time ganha, meu time perde, mas a gente Acabando os almoços de família, né? a gente consegue. Não vou mais. As Né? pessoas estão deixando de se falar e de conviver, mas vejam, porque está inserido nesse contexto não só uma escolha, mas um valor aonde você tem que ser odiado pelo outro, porque a sua O escolha cara não é não a dá escolha do outro. entrevista na Globo, né? Tá vendo aí? Olha aí que absurdo. Então, assim, assim, e os cancelamentos que estão acontecendo com as pessoas, né? E assim, não, eu não vou. Eu já tive, por exemplo, todos sabem que eu sou afiliado ao Partido dos Trabalhadores, né? Não vou contratar o Elton porque ele é do PT. O que tem a ver com isso? Eu já defendi pessoas que são filiadas a partidos totalmente antagônicos aos meus e fiz meu trabalho. E faço. Porque, enquanto advogado, eu sou, naquele momento, um advogado daquela pessoa que me escolheu. Eu fui advogado na campanha de Bolsonaro. Fui, na época, na primeira eleição, né? Eu trabalhei, né? Tava com um crachazinho lá, Deus Que acima viagem. de tudo. Era seu trabalho, né? Brasil acima de tudo, Deus acima de todos.
E eu fui, porque eu tinha sido chamado, né? E, enfim, foi um trabalho, e eu não tenho um problema nenhum. Até depois pegaram uma foto dessa, colocaram, o bolsonarista. Não, foi um momento, e não tem um problema nenhum. Mas eu encontrei o Tom, que é o diretor do teatro, Aham. né? Que estava conosco ontem. Ontem. Estava conosco no júri épico. E ele ficou, Anderson, como assim? Você é bolsonarista? Não, não, estou trabalhando, estou fazendo um serviço Eu fui técnico. contratado. Como seria uma defesa para um curístico? Curisco. E seja lá quem for, a gente tem que entender o trabalho técnico do Já pensou um advogado. o médico antes de operar alguém, se você votou em quem? Não, então eu vou operar vocês. Não existe isso. Então é esse tipo de coisa que está acontecendo, como se fosse a gente tem que dividir a sociedade entre A e B, e não é por aí. É isso aí. E não é por E aí. o que a gente observa é que, assim, a gente simplifica o debate político a dois polos antagônicos e que termina perdendo até a razão e vira como se fosse uma torcida de futebol. Sim, ele vira algo, por exemplo, e veja, para fechar essa questão que envolve essa irracionalidade, ele vira uma coisa irracional. Como se, por exemplo, porque eu votei no Thiago, eu não posso criticar o Thiago, eu tenho que dizer amém para tudo que o Thiago faz? Não. O correto é dizer, Thiago, aqui você errou. Eu votei em você, continuarei votando em você, apesar disso, disso, disso. Eu não, até porque ninguém que se arvorar de ser 100% correto é 100% correto. E eu acho que é até Ninguém melhor. acerta em E, Ninguém tudo, acerta em sempre. tudo e até sempre. melhor que quando a pessoa chega, que ela realmente quer o bem. Sim, e lógico. chega, não foi legal Não foi que isso legal. aconteça. Poderia ser feito Vê isso. assim, sim. E não, é E muito não, ruim a raça chamada e não dá amém. bajulador. O bajulador, vai, não, vou dar amém. Não, olha, não é assim que funciona. Né? Às vezes o pessoal, agora que o Lula é presidente, meus amigos do teatro ficam lá, tá vendo aí? Eu falo, sim, tá, ele errou aqui. E eu vou discordar e quero discordar várias vezes, até porque está surgindo a história de nós, professores federais, fazermos ou não a greve. Vou fazer greve se for necessário, contra quem quer que seja, até porque eu preciso também alimentar a minha família. Claro. Ponto. E se ele disser, ó, 0% de aumento, vai para greve, amigão. Nós vamos botar os instrumentos que o trabalhador tem em relação à sua proteção do seu valor, eles têm que ser Claro. independentemente de quem seja. Independentemente de quem seja. Não é o fato de eu ter votado em Lula que eu vou virar um escravo de Lula. Eu não sou escravo de ninguém. Eu tenho as minhas preferências. Eu não fanático, sou né? fanático. Então, eu vou fazer, inclusive dentro do meu partido, faço. Agora, eu faço isso dentro das instâncias que eu não vou fazer o que a gente chama de lavar roupa suja fora de casa. Aonde você lava a sua roupa suja? É dentro da sua casa. Então, eu vou fazer as minhas críticas para quem tem que ouvir a minha crítica, e não para quem não sabe o que eu estou criticando. Mas isso não me faz um escravo, não me faz um fanático, não me faz um lunático, não me faz um alienado. Isso aí. Isso nós perdemos. Porque A as gente vê pessoas. muita massa de manobra, A né? gente perdeu isso. E as famílias estão se dizimando por conta de escolhas, né? E às vezes incentivadas. É um surto coletivo. Às E aí vezes incentivadas. você pega assim, o que é que você acharia, né? Tem até os caras já fizeram um teste desse. Uhum. De uma pessoa que daria uma declaração dessa. Não, isso Isso. aqui é um absurdo, horrível, não sei o que. Pronto, quem deu Quem essa disse? declaração foi fulano de tal. Ah. Não, mas peraí, eu acho que não foi meio assim. É. Eu acho que ele quis falar no É. outro sentido. Então, assim, é uma coisa que a gente precisa retomar, porque eu acho, por exemplo, que as nossas existências são maiores do que isso, do que esse reducionismo de personagens, entendeu? Então, assim, nós somos muito maiores do que isso, a nossa existência é muito maior do que isso. Nós não vivemos nesse caprichoso e garantido, entendeu? Que até do ponto de vista de viver o caprichoso e garantido, você veja, é uma necessidade cultural lá naquele momento. Mas eu tenho certeza que nem, porque você é do caprichoso, eu não vou casar com Sim, você, que eu sou do sim. garantido. Isso não existe. Sim. Existe a rivalidade naquele momento, mas a rivalidade ela é quando, Acaba ali quando- E é naquele... boa que existe essa mas é rivalidade, lógico a que ponto até de que é existe um espetáculo. espetáculo. Então, assim, agora, por exemplo, vamos supor que você chegue para uma eleição que você não tem oposição nenhuma. Até fica estranho uma eleição só com um candidato único, não fica? Fica parecendo meio. Não vai ter ninguém para disputar comigo, vai ter ninguém para me mostrar o meu contraponto, vai ter ninguém para me mostrar onde estão os meus erros, porque por vezes é aquele que lhe aponta os erros que melhor lhe dá os caminhos. Eu tenho um amigo, o Expedito, ele ideologicamente diz, eu sou de direita.
Todas as vezes que eu preciso de uma opinião, eu não ligo para alguém do meu espectro ideológico, eu ligo para Expedito. Expedito, e aí, bora conversar? Onde que você acha que é assim? Ah, ele pá, pontua tudo. Eu disse, realmente aqui você tem razão, aqui você tem razão, aqui você tem razão. E eu vou recolhendo a minha crítica, porque se eu estou entre os iguais não conseguem se enxergar fora dessa igualdade, entendeu? Então, por vezes, você tem que trazer uma pessoa que não pensa igual a você para dizer aonde que ele acha que você errou para lhe acender algumas E ali luzes. você encontra um equilíbrio. Sim, Mas encontra é isso. equilíbrio. Mas é isso. Podcast do Thiago, sempre um bate-papo Rapaz, leve e aqui, atual. a gente Esse saiu encontro dos precisaria amigos, virar uma série com 10 capítulos. Mas Precisaria, mas o nosso tempo, infelizmente, é limitado. Rapaz. Inclusive, a gente já dobrou o que a gente viu? estimava, mas quando a conversa um flui, recorde, quando né? a conversa é Em boa e ela flui, é desse jeito. Não tem como a gente parar, não. Danilo, passou E duas já horas, fica. Eu fui aqui 2 horas. Já rapaz. fica a deixa aqui para a gente fazer em outra oportunidade. Eu queria abordar aqui outras questões, né? Tanto o Wagner quanto o Elton são, né, pessoas aí que têm um amplo conhecimento aí jurídico, cultural, com visão de mundo, e a gente ainda ia abordar tantas coisas, mas infelizmente o tempo não vai permitir mais. Mas eu queria, antes de tudo, agradecer, né, a participação de vocês, parabenizar, né, tanto o Wagner aqui pela idealização e a realização do Júri Épico, assim também como o direito penal, essa grande sumidade aqui do Obrigado, direito Thiago. penal aqui do nosso, não apenas do estado de Alagoas, mas de todo o Brasil. É um cara que dispensa apresentações, né, que tem aí já uma caminhada, né, que o credencia e o torna ser essa grande referência, e que mesmo diante no cenário onde todo mundo acreditou que o Curisco já estava condenado, o homem foi lá juntamente com o Léo, E ele não e a é- bancada e ele- absolveu o Ele Curisco. não é um Pablo Marçal, mas tinha uma mente necessária, juntamente com o professor. Então eu queria abrir o espaço, obviamente, para vocês fazerem as considerações finais de vocês e a gente se despedir do público que está aqui acompanhando atentamente pelas rádios, pelo YouTube e aí também o podcast do Thiago. Nossa, nos alongamos bastante, mas de fato o tempo passou que a gente foi Não, fluindo, nem né? E é senti bom a gente mesmo, ver isso. verdade. Quero agradecer, Thiago, pela oportunidade. Também te agradecer, né, por toda essa experiência desse bate-papo nosso e que venham muitos projetos juntos, né? Eu acho que vir pra Piranha nunca é problema. Não Eu é, acho que não é. Não precisa vai muito esforço, Não, não. não. precisa, né? Não tem nem Uma- convite. Às vezes eu encontro o Thiago por aí. Vem. Thiago, vou pra Piranha. Apareça lá, professor. Eu Espero venho. estar muitas vezes por aqui, a gente poder estar junto nesse e muitos outros projetos. Serão Obrigado sempre muito pela bem-vindos. oportunidade, pelo espaço. Eu queria, primeiramente, agradecer pelo convite, mas deixar aqui registrado a minha alegria de ter conhecido este ser humano maravilhoso, formidável, que é o professor Wagner. Acho que isso, para além de tudo que a gente vivenciou e fez, ter sido, de alguma maneira, escolhido ou por ele, por a equipe dele, alguém OAB, que fez esse. Que o presidente Wagner e o professor Wagner, 2 Wagner, né? Olha, Dois dois Wagners. grandes Wagner. Quando o presidente Wagner me ligou e disse: Elton, tem uma coisa que é a sua cara. Eu falei: o que foi? Um júri. Eu disse: um júri, gosto muito. Quem é? Um júri épico. Eu disse: sim. Corisco. Eu disse: rapaz, olha, eu comecei assim, eu defendo. Aí ele, era isso mesmo, pronto. Aí ele se pôs assim, mas fique tranquilo que você sabe que tá perdido. Eu falei, sei, tá bom, pode me manda as causas impossíveis, porque o impossível, ele Esse é o que está, motiva ele mesmo. está num elemento que poucas pessoas podem fazer. Mas é o que eu quero dizer, é de conhecer o professor Wagner, que já está aqui ao meu lado, que ser humano fantástico, que figura que a gente conhece e faz, ó, vale a pena estar nesse campo que nós Verdade. estamos. O campo da educação, o campo da cultura, o campo do direito visto com um outro olhar. Professor Wagner, muito obrigado por ter me deixado fazer parte desse seu sonho. Porque assim, aquele sonho que a gente sonha sozinho é um sonho só, né? E o sonho que a gente sonha junto é muito bacana. E eu quero dizer uma coisa, a gente só sente saudade daquilo que a gente ama. Eu já estou com saudade de Júri Épico. Muito obrigado. Tá Show junto. de bola, meu irmão. Valeu. Muito bom, muito bom. Mas é isso, Ariveiro. Esse Isso foi aí. mais um episódio do podcast do Super Thiago. Eu acho episódio. que esse super episódio, vou botar aqui entre os top 5 aqui da história do podcast Até do Thiago. mesmo Aí, porque quase tem 2 anos aí de podcast, e esse certamente. muita informação melhores. e muito conhecimento, né? A gente fica feliz em poder bater um papo com essas pessoas, esses acadêmicos, esses professores que contribuem muito, eu acho que com a evolução
da nossa sociedade, que a gente tem que estar preparado para o futuro, né, Tiago? Verdade. Então é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado muito. Agradecer a sua atenção, a sua paciência. Semana que vem a gente se encontra aqui. Obviamente, nosso encontro é semanal. Mais uma edição do podcast do Tiago. Nosso bate-papo leve e atual. A gente vai ficando por aqui. Isso aí. Já, já. Até lá. Valeu.